Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos o nosso primeiro painel com o tema PEC 59, antiga 190, e as perspectivas para o Estatuto Único, para convidar o palestrante e apresentar o mini-currículo, com a palavra o coordenador de formação e relações intersindicais do Sintag, ilustríssimo senhor Dionísio Souza. Bom dia a todas, em primeiro lugar, e a todos também. Para a gente iniciar o primeiro painel, que a gente vai tratar da questão política mesmo, do andamento, de como a gente tem caminhado a nossa PEC, a gente vai convidar o nosso amigo Marcos Verlaine, que é jornalista, analista político e assessor do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Companheiros e companheiras, bom dia. Eu estava me lembrando aqui da última atividade que nós fizemos no Sintag, uma atividade importante. E tem quanto tempo isso, Beth? Tem 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio a nossa PEC evoluiu e evoluiu muito. E aí eu estava observando ontem também que aconteceu uma coisa muito interessante no Sintag, né? O perfil, inclusive, mudou por conta do perfil da nova diretoria. Tem uma gurizada mais nova. Acho isso legal. Então, essa renovação no sindicato foi uma coisa muito interessante, positiva. Mas aí ontem eu não vi o Gonzalo, não vi outros companheiros, e eu queria dizer para vocês que essa renovação foi interessante, mas vocês não podem abrir mão de jeito nenhum do patrimônio que as direções anteriores construíram, em particular a última gestão, que foi a gestão da companheira Beth. E eu estou dizendo isso para que a gente não abra mão disso que a gente chama de experiência. Não dá para fazer isso. A gente está passando, vai ter eleição ano que vem no Sinjus, e o companheiro lá que é coordenador tem uma situação parecida com a de vocês aqui, o Robert. Ele queria sair da diretoria porque a senhora dele disse ou eu ou o movimento sindical. Óbvio, ele escolheu a senhora. Aí eu fui lá e falei assim, companheiro, você é um patrimônio do sindicato. O sindicato investiu em você, e esse negócio de ou o movimento sindical ou a mulher, você vai ter que fazer um acordo. Não tem jeito. Você vai ter que convencê-la que você é um patrimônio, e é um patrimônio mesmo, porque houve um baita investimento nele, na formação acadêmica e, sobretudo, a formação política, companheiros. Sobretudo a formação política. Eu estou dizendo isso porque o movimento sindical de vocês, dos servidores do judiciário, está sendo atacado pelos tribunais. Acabamos de perder uma eleição ali em Santa Catarina, e era claramente a chapa do movimento sindical, a chapa da diretoria e uma chapa do tribunal. Uma chapa bancada pelo DEM, em Santa Catarina. E aí não é no sentido figurado, é no sentido mais político do processo que está em curso. Há uma articulação dos tribunais para destruir as direções sindicais que não têm compromisso, entre aspas, com os tribunais. Então, estou fazendo esse comentário para que a gente perceba onde nós estamos, né? Nós não estamos fazendo aqui qualquer coisa, né? Então, há um processo importante que a gente tem que se assenhorar, porque a gente tem agenda, a gente tem demanda e tal. A PEC 190 é só um exemplo. Ontem, e está havendo uma discussão interessante. Eu fui falar em Maceió, cheguei lá, tinha 25 pessoas numa sala assim, quer dizer, era uma sala lá do Fórum da Capital, e 25 pessoas dentro e 25 pessoas fora. Uma oposição burra, uma oposição imbecil, um negócio meio fascistoide, porque os caras, além de não irem para o debate, eles impediram as pessoas de ir. Um negócio fascista, um negócio esquisito. E o companheiro lá é do PT. Companheiro do PT, quer dizer, deve ser do PT, igual tinha um povo que fazia oposição ao sindicato que eu assessoro lá. É um petismo, meio neopetismo, assim, um troço, um guri novo lá. Então achei super esquisito. Então acho que nós, que estamos nessa linha de defesa da PEC, uma linha mais avançada do movimento sindical, precisamos ficar com as barbas de molho, porque essa articulação dos tribunais não é uma articulação de Santa Catarina, não. Lá foi mais agudo, porque eles fizeram uma luta sem trégua naquele negócio do auxílio alimentação dos juízes retroativo. Quer dizer, os cabas que não comeram para trás queriam comer para frente mais alguma coisa. Entendeu? Então vocês precisam ficar atentos para isso, para a gente
não ter reveses aí que com certeza prejudicarão a nossa movimentação da PEC 190. Por que eu estou falando isso, pessoal? A PEC 190 para a gente hoje é o nosso movimento. Não tem nada hoje, sem nenhum exagero, para o movimento sindical dos servidores do Poder Judiciário nos estados, não tem nada mais importante hoje do que a PEC. Estou dizendo do ponto de vista macro, do ponto de vista nacional. É claro que vocês têm a agenda de vocês, é local, uma agenda importante, mas é local. Né? A agenda fundamental de vocês hoje é da PEC 190. E aí, como a gente já avançou muito nesse debate há 1 ano e meio, a gente não tinha aprovado a PEC ainda em primeiro turno, a gente estava numa batalha sem quartel para aprovar a PEC em primeiro turno. Não foi fácil, companheiros, não pensem que foi uma atividade simples e fácil. Sintag, junto aqui com o Simpojude, foram sindicatos muito presentes, foi uma batalha contínua, e o Sintag deu uma grande contribuição nesse debate, Beth, a diretoria anterior. Eu sei que vocês estão passando por uma fase complicada, com falta do cacau, da grana. Isso não dá para fazer movimento sindical sem grana. Se tiver alguém pensando aqui que a grana é de só menos importância, não é. Para fazer esse movimento aqui, como disse Dionísio, teve que raspar o tacho, porque é isso mesmo, companheiros. Nós fizemos um planejamento da PEC em abril deste ano, retomamos o debate da PEC em abril, e aí a gente combinou, falou, olha, vamos fazer o seguinte, pessoal, se a gente quiser aprovar a PEC, nós temos que estar aqui em Brasília toda terça e quarta-feira, sem exceção e sem nenhum tipo de exagero. Toda terça e quarta-feira, porque o Congresso delibera terça e quarta-feira. Né? Então, se a gente fosse lá uma terça e a turma fosse embora na quarta, já era. Nós só aprovamos a PEC porque houve esse compromisso, e aí nós chegamos em frangalho agora na reta final, literalmente sem grana, todo mundo cansado, porque foi de abril até o dia 29 de outubro, quando nós aprovamos a PEC em segundo turno, toda terça e quarta-feira. E meus companheiros e companheiras, era até de madrugada, e entrava na pauta e não votava, porque tinha outros problemas lá da agenda da Câmara dos Deputados, e muitas vezes a nossa PEC era atropelada. E a nossa turma saía de lá triste, capionga, e eu dizia o seguinte, olha, aqui é assim, a PEC não era de ninguém no Congresso Nacional, a PEC só era nossa. Inclusive o autor da PEC nem mais deputado é. Então ficou lá Alice Portugal, aqui da Bahia, do PCdoB da Bahia, fazendo esse debate com a gente. E a Alice é de um partido com 13 membros, um partido pequeno que é o PCdoB. Então a Alice foi titã nesse debate, sozinha, botava na pauta, e a gente teve que convencer o presidente, convencer o governo que a PEC não era uma questão meramente corporativa para resolver o problema dos servidores do judiciário nos estados. Não era só isso, muito pelo contrário, era a possibilidade de debater o poder judiciário, debater as contradições que tem, enfim, fazer um debate mais de fôlego e não só uma medida corporativa. Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas importantes para a gente fazer aqui um jogo aberto. A PEC não tem esse negócio de... não vai resolver problema remuneratório do servidor, não vai. Até porque é uma PEC. Se a gente tivesse colocado na PEC a questão remuneratória, hoje a gente aqui não estaria mais discutindo PEC, porque ela já teria sido derrotada, como foi derrotada a PEC 300 dos policiais militares. Porque não cabe colocar na Constituição piso de ninguém. Imagine se os militares tivessem colocado um piso lá na Constituição, todo mundo ia querer colocar na Constituição um piso. A nossa Constituição já é muito grande pelas características da nossa cultura jurídica. Tudo aqui tem que estar na lei. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma outra característica, tem uma outra cultura jurídica. Né? Nós somos ibérico. Né? Lá eles são anglo-saxões. Então, o que a gente resolver está resolvido. Não tem que colocar tudo na lei, não precisa. Mas aqui, como tem outra cultura, então tem que estar tudo na lei, tudo no preto e no branco. Não é? E aí a gente tomou uma decisão, logo no primeiro contato nosso. Estou falando isso, estou aqui rapidamente fazendo uma breve retrospectiva para vocês entenderem que diabo é isso de PEC 190 e por que nós chegamos até aqui. Né? Então, a primeira discussão que nós tivemos foi sobre se colocava ou não uma emenda para tratar da remuneração dos servidores. Então, nós fomos procurar o Flávio Dino, autor da PEC, que é um ex-juiz, né? Juiz que pediu exoneração para ser deputado federal. Tomara que seja eleito governador do Maranhão, acaba da melhor qualidade,
é a renovação na política do Brasil e tal, ainda mais no estado do Maranhão, que ali é um feudo do Sarney, feudo mesmo, né? Então, se Flávio Dino ganhar no Maranhão, vai ser uma coisa importante para o país e, sobretudo, para o Maranhão. Então, aí nós fomos perguntar a Flávio Dino, Flávio, esse negócio da emenda aqui da questão da isonomia, ele disse assim, pô, vocês podem colocar, mas a chance de passar aqui na Câmara uma emenda dessa é quase zero. Mas vocês podem colocar. Claro, obviamente nós não colocamos, embora houvesse divergência entre alguns sindicatos e na própria diretoria, na diretoria da FENAJUDE até que não havia divergência. Mas, enfim, a gente não topou colocar e a gente aprovou a PEC na comissão especial, depois de 3 anos de discussão, de debate da matéria na Câmara. Aprovamos na comissão especial em 2010. Depois nós fizemos uma grande movimentação para conseguir aprovar, depois de 3 anos, a PEC em primeiro turno na Câmara. Então foi fundamental, nós aprovamos a PEC em primeiro turno por 345 a 47, 7 abstenções. Foi uma baita vitória. Detalhe, no dia da votação, quando abriu o painel para votar e os deputados começaram a votar, chegou num estágio lá que tinha 280 votos, aí eu virei para o Walter, nossa PEC vai cair, porque o fluxo de votação era muito pequeno para alcançar o quórum qualificado de 3/5, ou seja, pelo menos 308 votos. Então lá tinha 280 votos e o povo, 1 votinho, 2 votinhos e tal. Eu falei, caiu a nossa PEC, meu caro, já era. Falei para o Walter quando estava ali 290 votos. E aí o presidente da Câmara segurou a sessão por 1 hora para dar o quórum de segurança de 410 votos. Pessoal, muitos dos nossos companheiros que foram a Brasília chegavam lá com baita preconceito sobre o Congresso Nacional, pensando, tudo picareta, tudo malandro, nós estamos aqui, mas nós estamos imunes a esses picaretas. Nada disso. O Congresso Nacional não é nada disso que a Rede Globo apresenta, que a Veja apresenta. Pelo contrário, o Congresso Nacional é uma importante casa de leis. Agora, claro, lá tem picareta. Como na Justiça tem picareta. Aliás, na Justiça tem mais picareta do que no Legislativo. Vocês não tenham dúvida disso. Só que lá no Legislativo os caras não têm caneta. Não controlam processos milionários como o Poder Judiciário controla. Então lá eles não controlam a mídia, entendeu? Pelo contrário, a mídia dá cacete no Congresso diuturnamente para desmoralizar o Congresso. Então os companheiros que foram para lá perceberam como o nosso Congresso Nacional é importante. A nossa PEC está sendo discutida lá, o nosso estatuto vai ser discutido lá. Então foram várias idas, várias incursões que demonstraram para a gente a importância de fazer política, companheiros. Ou seja, por isso que eu disse que a nossa atividade aqui cotidiana é importante, mas a nossa PEC é muito mais importante, porque nos impôs e nos impõe termos muito mais inteligência e capacidade de articulação política para fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Então o Congresso não é uma casa de picaretas, uma casa de malandros, porque senão nós somos também, nós estamos indo lá negociar com esses caras, então nós fomos lá, negociamos, aprovamos a PEC no primeiro turno, passou um mês e votamos a PEC em segundo turno. Nós tivemos uma baita de uma surpresa. Primeiro que nós aceitamos uma emenda lá, depois eu vou entrar no detalhe dessa emenda, e aprovamos a PEC em segundo turno por 400-4. Convencemos o governo. Na primeira votação, o governo se absteve de votar, liberou a sua base para votar como quisesse. Portanto, o governo não estava de acordo com a proposta. O PSDB não estava de acordo com a proposta, embora o líder, o deputado Carlos Sampaio, tenha votado no mérito a favor da proposta, porque ele é promotor, então ele conhece esse métier dos tribunais, falou essa PEC é muito importante, só que ele é líder da oposição. Então ele não tinha. Várias vezes a gente pegava ele nos corredores lá no Salão Verde, ele correndo, rapaz, eu estou a favor, só que minha agenda aqui é outra. E era de fato outra mesmo, porque ele é da oposição. Então ele não está preocupado em aprovar PEC de servidor, mas ele votou a favor, embora tenha encaminhado o voto contra. Foi um negócio esquisito, porque ele encaminhou o voto a favor, teve uma rebelião da bancada do PSDB, literalmente rebelião, os caras se reuniram em torno dele, brigando, nós somos contra, tal. E aí ele encaminhou, mudou o voto de a favor para contra, mas ele votou a favor. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que nós fomos vencendo os obstáculos que foram surgindo paulatinamente. Nós fomos construindo esse debate e vencendo. Por isso que a votação no segundo turno foi 400-4. Foi quase uma unanimidade. Quase uma unanimidade. Então, companheiros, nós vencemos esses obstáculos, estamos num estágio mais avançado, mas como nós chegamos aqui numa situação, Beth, você sabe disso, numa situação assim, nós estamos com uns 2 palmos de língua para fora, sem grana, e o pessoal da FENAJUF está atuando agora
no Congresso contra a PEC. Depois de 7 anos de debate, os caras deram de ombro para a gente. Procuramos várias vezes a FENAJUF, o pessoal dos servidores federais, e esses caras esnobaram a gente assim, ó, olimpicamente. Não deram a menor atenção para a gente. Aí eles não acreditavam que nós pudéssemos, aliás, muita gente entre nós, né, Beth? Muita gente não acreditava que era possível aprovar a PEC. Nós tivemos que convencer gente nossa, falando, não, vamos aprovar essa PEC, vamos aprovar, e aprovamos. E não foi fácil aprovar a PEC, porque a PEC significa aprovar a PEC significa constitucionalizar uma demanda dos servidores. Pessoal, vocês sabem o que é inserir os servidores na Constituição brasileira? Vocês que lidam com o direito, lidam com lides jurídicas cotidianamente, vocês sabem o que significa isso? Foi um puta feito. Isso foi um trabalho coletivo, inteligente, de estratégia, e nós vencemos. Agora nós estamos lá no Senado, PEC 59 de 2013, e não só o estágio, vamos dizer assim, legislativo avançou, mas o estágio do debate da PEC também avançou. Eu percebi que não dá mais só para fazer a defesa política, embora a defesa política seja a parte mais importante. Nós não estamos discutindo aqui técnica, pessoal, nem técnica, nem questão de direito, não, nós estamos discutindo política, porque a técnica legislativa, o direito, tudo isso é presidido pela política. O Ramalho tem absoluta razão, o presidente do sindicato lá da Paraíba, quando ele diz, olha, o problema aqui não é técnico, o problema aqui é político, companheiros. Por isso que nós conseguimos votar a PEC em 2 turnos, porque nós convencemos politicamente o Congresso, a Câmara dos Deputados, e vamos convencer os senadores a votarem favorável a essa PEC. Tem 3 peças que nós trabalhamos, uma é esta. Isso é uma nota técnica da Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, favorável à PEC. Portanto, aqui está a posição do governo em relação à PEC, favorável. Nós fizemos um estudo desse material e eu recomendo que vocês estudem esse material. Primeiro que é um material relativamente curto, não é nenhum tratado aqui, né? Que não tá, né? Então, um documento simples, fácil, fazendo uma análise de conteúdo da PEC. A segunda peça é essa do CNJ, o órgão que controla o poder, o controle externo do Poder Judiciário. É uma nota técnica favorável também à PEC. E a terceira peça, esse documento da FENAJUDE um pouco mais extenso, fazendo um estudo, fazendo uma análise do que pode ser o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário. Então, o estágio do debate avançou também, porque nós temos que agora ancorar a nossa argumentação, escudar a nossa argumentação em elementos mais técnicos, jurídicos, inclusive. Eu não sou advogado, mas não precisa sê-lo para fazer uma análise desse material, porque a análise é política, né? Então, a gente vai entrar no contencioso desses documentos para abrir um debate. Por que eu estou propondo isso, companheiros? Porque nós estamos sendo atacados pelos federais. O que os federais têm dito em relação à nossa PEC? Eles têm dito assim, primeiro, aquele argumento tosco, imbecil, e aí eu não estou exagerando, os adjetivos porque são toscos e imbecis mesmo. Nós somos contra a PEC porque vai trazer redução de salário. Não pode, porque tem lá na Constituição um negócio chamado irredutibilidade salarial. Salário não pode ser reduzido, pode ser congelado, o que é, em alguma medida, redução. Mas nem assim, do ponto de vista técnico, não pode dizer que é redução. Eles têm uma certa razão nisso, porque há uma disparidade muito grande, mas a disparidade do salarial não é só entre os federais, é entre vocês. Tem situações assim de disparidade salarial, de discrepância salarial de 200%, de um oficial de justiça que ganha um Y em algum estado no Brasil e outro que ganha Z em outro estado, de 200%. Então a disparidade é entre nós, não é entre nós e os federais. Portanto, o debate é muito mais complexo. E os federais dizem assim, vai ter redução de salário, a discussão vai ficar mais difícil. Aí eu me perguntei, quando a discussão, as negociações dos servidores com os tribunais foi fácil? Não. Então, esse argumento também não cabe. É fajuto esse argumento. E eles têm um outro argumento que é mais calhorda ainda. Mais calhorda. Quer dizer assim, não, isso vai trazer prejuízo para os servidores estaduais e para os federais. Falo assim, mas vocês nunca se preocuparam com a gente e agora estão preocupados? Não, eles estão preocupados com o umbigo. A gente acredita que deve haver, sim, em alguma medida, em alguns estados, né? Em alguns estados, no caso da União, inclusive porque
deve haver, não, vai continuar o congelamento salarial, pessoal. Porque os servidores federais, todos os servidores federais, receberam 15,8 em 3 parcelas. Então o salário, em alguma medida, está congelado, porque não repôs nem a inflação. Nem a inflação repôs. Não é? Então esse argumento também está furado, está furado. E por fim, um outro argumento furado é a questão da isonomia. Não estamos, neste momento, discutindo isonomia, porque não cabe na PEC e não caberá no Estatuto, pessoal. Então não esperem que o Estatuto vai ser uma varinha de condão que vai resolver o problema salarial também. Não vai, porque é Estatuto. Estatutos são regras gerais que a gente vai discutir. Eu considero o Estatuto um anteparo, né, uma espécie de carapaça que vai proteger os servidores dos desmandos, vamos assim dizer, do CNJ. O CNJ legisla cotidianamente contra vocês. E aí, nesse debate lá em Maceió, eu disse o seguinte, que a PEC é nada sobre nós, sem nós. Não vai ser mais nada discutido, se nós aprovarmos o Estatuto, sem a nossa participação. Nenhuma mudança na legislação que interessa aos servidores será tratada sem dialogar com os servidores, porque aí vai ter um estatuto que vai cuidar das carreiras, dos cargos. Em Sergipe, por exemplo, não tem oficial de justiça. Eu dei uma informação errada lá em Minas, eu disse que era Rio Grande do Sul, mas em Sergipe não tem oficial de justiça. Pessoal, se em Sergipe não tem oficial de justiça, o que custa isso chegar aqui? Custa nada. Se foi fator de economia para o Estado de Sergipe extinguir o cargo de oficial de justiça, qual vai ser o problema extinguir aqui? Quem faz esse papel aí do oficial de justiça em Sergipe é o Correio. Muito mais barato, pessoal, muito mais barato. Mas aí o oficial de justiça não precisa do oficial de justiça, os tribunais não precisam dos oficiais, porque aí vai extinguindo o cargo, daqui a pouco terceiriza tudo, porque 30% dos servidores do Poder Judiciário são terceirizados. Daí, meus companheiros, o Estatuto ser fundamental para proteger a carreira dos servidores do Judiciário nos estados, e não dos estados. Não é uma questão semântica, porque o CNJ diz que a justiça não é nem estadual e nem federal, ela é nacional. Então essa é a premissa que funda todo o nosso debate em relação ao Estatuto Único. Vamos lá, então. CNJ reconhece que o Judiciário não é federal nem estadual, é nacional. Esse é o primeiro elemento fundante do nosso debate, né? Isso é importante porque a gente, quando criar o Estatuto, se nós conseguirmos criar, porque nós estamos discutindo isso lá no Senado ainda, né? E o Supremo vai ter 1 ano para encaminhar o projeto ao Congresso Nacional, provavelmente vocês vão ter que discutir aqui com o Simpojude uma unificação. Não vai ter mais nenhum sentido Sintage, Simpojude, não vai ter mais nenhum sentido Sinjus e Serjusmig em Minas. São 3 sindicatos, danou-se. Um negócio com um já é difícil, com 3 fica complicado. Bom, então, esse é o primeiro elemento particularmente interessante. Pessoal, talvez vocês aí, um ou outro não goste, pessoal do Simpojude, a companheira Zezé, que está fazendo uma grande batalha, respeitável. Zezé pode não ser muito bonitinha e falar bem, mas é porreta. O pessoal no Congresso Nacional respeita ela. Os caras citam nominalmente a Zezé, o relator, todo mundo, o Zezé é batalhador e tal. É isso, companheiros, é isso. Na política, esse negócio de não ser muito apresentável do ponto de vista estético e não falar bem não é tão importante assim. Olha o Tiririca aí, deputado. E bem avaliado, viu, pessoal? Bem avaliado. Então, isso é um detalhe. Então, nós vamos ter que resolver esse problema entre nós. Vamos ter que unificar todo mundo. Vai unificar nós com os federais. Acabou. Aliás, os federais têm um negócio inconfesso. Eles não querem saber dos primos pobres. Um debate muito parecido com o que aconteceu com a super-receita do Brasil. O governo federal encaminhou um projeto de lei para unificar o fisco brasileiro. Então, você tinha a Receita Previdenciária e a Receita Federal. E o pessoal, os auditores da Receita Federal, não queriam saber dos auditores previdenciários, não, pessoal. Embora fosse um fator de economia para o Estado brasileiro, embora fosse aumentar a arrecadação, fosse dar mais efetividade ao fisco, o pessoal igual a vocês, os servidores federais não querem saber de vocês, não. É puro preconceito, não tem nenhuma razão que justifique esses caras serem contra a PEC e o Estatuto. Agora eles estão dizendo
que o RJU é o melhor dos estatutos, depois do governo federal, o governo Fernando Henrique Cardoso, ter tirado 51 direitos dos servidores federais. Esses caras preferem ficar na vala comum, né, dos servidores do poder do executivo do que vir para um estatuto específico em que as demandas de vocês vão ter muito mais evidência. Vai ser muito mais fácil no ponto de vista da organização, porque o estatuto nos obrigará a ser uma categoria nacional. Não vai tirar a autonomia dos tribunais encaminharem os projetos, né, para a Assembleia Legislativa, mas vai nos constituir como uma categoria nacional. Outro elemento importante que justifica por si só a criação do estatuto. Vai dar visibilidade nacional. Vai ser fundamental vocês se constituírem numa categoria nacional. O debate de vocês salarial vai ser muito mais visível para a sociedade brasileira. As mazelas da justiça ficarão muito mais visíveis. É importante expor essas mazelas, expor essa fratura exposta, que é o problema da justiça no Brasil. Então, acho que esse é um aspecto importante. A ramificação foi para racionalizar. Então, você tem os tribunais nos estados para racionalizar a justiça e barateá-la em alguma medida. Porque a justiça no Brasil é muito cara, porque ela só é acessada pelos ricos e pelo Estado. Pessoal, o povo não demanda justiça no nosso país. Quem demanda a justiça é o primeiro Estado brasileiro, que é o Estado dos ricos, e depois os ricos. Então, a justiça no Brasil não é acessível. O Estatuto pode possibilitar isso, porque o acesso só vai ser por meio de concurso público, o mérito. Né? Então, vamos falar sobre isso. Outro aspecto, o atual modelo fragmentado de 26 estatutos permite as graves discrepâncias, inclusive salariais. Não dá para discutir hoje salário com essa discrepância de ter um oficial de justiça que ganha, sei lá, ganha 1.000, estou chutando um valor absolutamente baixo, eu sei que vocês não ganham isso, vocês estão bem acima disso, e outros que ganham, sei lá, 4.000. Então, essa é uma baita discrepância, não com os federais, mas entre nós. Nós não estamos indo a Brasília fazer um debate em que a gente vai perder o que conquistou. Amoeiro, não sei o que, essas coisas que os servidores têm, cunquenho, não sei o que e tal. Eu não domino muito isso, porque eu não sou servidor, não devo ser servidor, já tenho 45 anos, não vou interromper minha vida para fazer concurso público por uns 3 anos aí, porque é assim que tem que ser hoje, pessoal. Os concursos são dificílimos, né? Então, como não tem ninguém aqui passando uma chuva, nós vamos ter que construir um anteparo jurídico, normativo, para proteger os direitos e as conquistas dos servidores. Esse anteparo é o Estatuto, pessoal. O Estatuto vai ser uma medida saneadora, equalizadora, isso está claro. Ninguém que aprovou o Estatuto perdeu. A Loman, os magistrados perderam com a Loman, e a Loman é a nossa referência. Os advogados públicos perderam, aprovaram lá recentemente no Congresso um Estatuto. O pessoal do Fisco quer aprovar um Estatuto, uma lei orgânica. Então, nós não tendemos a perder nada. Outro aspecto. O Estatuto vai ser o nosso anteparo, a nossa proteção. Para tirar, extinguir um cargo, para mexer numa carreira, vai ter que apresentar, se a gente aprovar o Estatuto, um projeto de lei complementar no Congresso Nacional para mudar isso. Pessoal, se é difícil aprovar, é difícil também mudar, porque vai ter o nosso contraponto. Ninguém vai estar impedido de mudar o nosso Estatuto. Os governos juntos podem apresentar uma PEC, o governo pode apresentar um projeto, estou dizendo o governo estadual, se junta, faz um pool, porque sozinho parece que não pode apresentar, né? É como uma situação parecida com a de PEC, e o governo federal também pode apresentar, o Supremo pode apresentar para fazer alguma alteração, mas aí vai ter que discutir com a gente no Congresso Nacional, que é o poder mediador ou moderador. Vai ter que discutir com a gente, porque a gente já, em tese, já teria aprovado o Estatuto, e agora nós vamos implementar. O Estatuto vai ser aplicado do dia para a noite, pessoal? Obviamente que não, porque nenhuma lei é aplicada do dia para a noite. Nós estamos indo para Brasília fazer um negócio que a gente não faz, que é política. Quando a gente vai lá e procura um líder partidário e coloca as demandas do Estatuto, nós estamos fazendo política. E olha, pessoal, a gente não precisava da PEC. A PEC foi uma inteligência da FENAJUDE, que demandou o deputado Flávio Dino para fazer essa PEC, porque não precisava dela, porque o Supremo poderia, né,
encaminhar o projeto de lei complementar sem a provocação. Mas nós provocamos a justiça. A PEC é uma provocação. Ou seja, nós estamos fazendo política no sentido mais agudo da palavra. Porque nós não podemos mais retroceder, pessoal. Para retroceder, inclusive, a gente pode, Beth, fazer sabe o quê? Se a FENAJUF continuar insistindo, eu digo assim, olha, vamos fazer um acordo então. Vocês estão corretos, vamos supor que eles nos convençam que o estatuto não vai ser bom para a gente. Então vamos fazer um acordo. Nós vamos fazer aqui um cálculo, vamos fazer aqui um orçamento e vocês vão devolver tudo que a gente gastou indo a Brasília toda semana, desde 2007. Se eles toparem isso, a gente poderia abrir mão da PEC. Fora isso, não tem acordo. Nós vamos ter que atropelar os companheiros federais. Não tem jeito. Companheiros, nós estamos fazendo um debate extremamente complexo. Então, se alguém estiver imaginando que, então não tem isonomia, não tem dinheiro, então não tem nada que ver com esse debate. Temos sim, companheiros, temos. É uma baita de ignorância discutir e as entidades não podem. Quando eu digo e falo de ignorância, não estou provocando individualmente ninguém aqui, evidentemente. Estou falando o nosso debate coletivo. Seria uma ignorância negar essas diferenças. Nós temos um país desequilibrado do ponto de vista financeiro. Você tem São Paulo, que é o maior arrecadador de ICMS do Brasil, o maior PIB do Brasil, a locomotiva do Brasil, e você tem Roraima, Rondônia. Você tem estados que têm uma arrecadação absolutamente baixa comparado com os estados que participam efetivamente do PIB. Então esse debate nos remete também a essa reflexão. Por isso que não dá assim, não tem isonomia, não tem isso, então tchau. Nada disso. Porque nós vamos conquistar isso depois, no curso da construção do estatuto, da sua efetividade prática. Então esse é um outro elemento. Disparidade remuneratória está aqui, está explicado, é algo relativamente simples, é só a gente tocar no ponto central do debate, é esse das diferenças, né, de cada estado. E a proposta, finalmente, não ofende o artigo 96 da Constituição, que trata das competências dos tribunais. Ou seja, o nosso estatuto ele vai preservar direitos, vai preservar a autonomia dos estados. Os tribunais vão continuar encaminhando os projetos para tratar das questões remuneratórias, portanto, o poder negocial da categoria aumenta. Por quê? Porque nós vamos fazer esse debate a um só tempo, a um só momento. Todo mundo junto vai discutir a questão salarial. Ou seja, o debate do judiciário remuneratório vai ter uma visibilidade nacional, como é nos Correios, como é no bancário, como é na Petrobras. Se eu não me engano, são as únicas 3 categorias que são constituídas nacionalmente. Porque, pessoal, se vocês continuarem discutindo os problemas de vocês só aqui na Bahia, com 3 sindicatos, nós estamos lascados. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Em Alagoas recebe por subsídio. Subsídio, eles estão putos lá. Estão putos. Porque é subsídio, não tem mais nada, é só subsídio. Então, lá o debate remuneratório é muito mais agudo do que o de vocês aqui, do que o do Rio Grande do Sul. Então, companheiros, esse é o elemento, vamos dizer assim, eu estou falando, tem técnica, mas é político. Não estou aqui fazendo proselitismo, e nem poderia, fazendo questão técnica. Nosso debate é político. Nós estamos tentando agora, nesse momento que a PEC avançou, fazer um debate com mais conteúdo do ponto de vista do debate da PEC, que é uma coisa relativamente simples. São 2 comandos, um comando na Constituição. O comando diz assim, você coloca a letra A no artigo 93. Qual é o artigo 93? É o da LOMAN, pessoal. É o do Poder Judiciário. Nós estamos dizendo lá, nós estamos pedindo para incluir uma letra na Constituição, 93A, para incluir os servidores no debate do Poder Judiciário. E aí, o Supremo vai ter um ano. Não é possível que aquela estrutura toda, aquele elefante branco, não consiga formular uma proposta de estatuto em um ano. Se brincar, esse cara já tem uma proposta. Se brincar, já tem. Entendeu? Aí nós vamos discutir com eles, vamos discutir com a assessoria parlamentar deles, vamos discutir com o Congresso Nacional depois, mas nós vamos discutir a vida nossa, com a gente, porque hoje é sem a gente. Então, essa é a questão. Pode passar, companheiro, por favor. A nota técnica da Secretaria de Reforma do Judiciário do MJ, e aqui tem um detalhe. A FENAJUF está percorrendo os mesmos caminhos que nós percorremos, depois de 7 anos. Eles foram ao CNJ, pedir que o CNJ se posicionasse contra a PEC. E nós procuramos de novo o CNJ. CNJ não, o Supremo. Procuramos lá o diretor-geral do Supremo, só que ele estava doente, ia entrar de licença médica, e a gente adiou a nossa discussão com o DG para o ano que vem. Mas nós vamos discutir, porque eles deram uma nota técnica para a gente, nós vamos lá cobrar essa nota técnica. Porque todo o debate político no Congresso
tem sido ancorado nestas notas técnicas. E tem a nota técnica do SRJ, que também a FENAJUF procurou o pessoal do Ministério da Justiça. Como a gente sabe que o governo não tem memória institucional, nós fomos lá de novo. Viu, Beth? Fomos lá, montamos uma delegação, fomos lá, procuramos lá o secretário. E dissemos, olha, está aqui a nota técnica nossa que vocês nos deram e nós queremos renovar essa nota técnica. Fizemos isso 2 vezes. No debate do primeiro para o segundo turno, nós fomos lá no SRJ para renovar a nota técnica. Eles disseram assim, houve alguma mudança no texto? Não, então a nota técnica está válida. Está validada porque não houve mudança, então nós não vamos alterar a nossa nota técnica aqui porque o texto não foi alterado. Então, beleza, renovamos ali a nossa nota técnica e aprovamos a proposta do segundo turno. Aí os caras procuraram lá a SRJ para questionar. Então, nós levamos de novo o documento lá e dissemos, olha aqui, ó. Falou, ah, que beleza, nós íamos procurar vocês mesmo, foi bom vocês terem procurado. Aí nós fomos levar todos esses elementos aqui porque os caras contaram a historinha deles. Tosca desse jeito, que os senadores têm que rejeitar porque vai trazer redução do salário, porque a negociação vai ficar mais difícil, por aquela ladainha, aquela conversa fiada toda. A nossa vida vai ficar mais difícil. Pô, os caras nunca se preocuparam com a gente, agora estão preocupados. Então nós vamos, pessoal, atropelar os federais. Nós vamos ter que atropelar, senão vai ser uma perda irreparável para os servidores. Uma perda irreparável. Porque vocês não têm, eles têm o anteparo do regime jurídico único, que não é a melhor das leis, mas é um anteparo. Qual é o anteparo dos servidores nos estados? Não tem nenhum anteparo. Não tem nenhuma norma que protege vocês. Então o estatuto será a norma. Então nós vamos apostar nisso, nós vamos ter que atropelar os servidores. Vamos atropelar mesmo, numa boa. Alguém aqui provavelmente tem amigo dos federais. Provavelmente, todo mundo tem. Eu tenho. O deputado Policarpo é meu amigo, é servidor federal. Nós procuramos o deputado Policarpo para tratar da PEC 190. Sabe o que ele disse? Quando a gente estava discutindo ali, logo depois da comissão especial, ele falou assim, rapaz, me inclua fora dessa. Mas votou a favor. E os caras agora estão cobrando dele, porque ele votou a favor. Ele votou a favor, não é porque é nosso amiguinho, não. Votou a favor porque ele viu que é melhor para os servidores. Não tenham dúvida disso. Nós vamos tirar os caras, nós estamos salvando esses caras, né, do afogamento. Nós somos o tronco que passa. E os caras estão morrendo afogados e os caras não estão entendendo. Não é? Nós somos o tronco. O cara, em vez de botar o braço com a gente, não, porque os caras estão no RJU, vão ficar lá na vala comum. Né? Primeiro, nós estamos falando da unidade do Poder Judiciário. O CNJ reconhece isso. O Poder Judiciário é só um, pessoal. É o CNJ que reconhece isso e a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário. Toda a estrutura do Poder Judiciário está submetido ao CNJ. CNJ que discute tudo que diz respeito ao Poder Judiciário. Por que nós temos que sair daqui para discutir com o CNJ? Entendeu? Quer dizer, por isso que nós temos que unificar, porque estamos sobre uma pedra única, que é o CNJ. Não tem nenhuma razão de haver 26 estatutos, inclusive 26 estatutos construídos pelos tribunais, sem a participação dos servidores. O Rio de Janeiro, que é contra a PEC, que é contra o estatuto, por ignorância também, porque agora o tribunal vai apresentar um estatuto e os caras falaram, rapaz, aí, imagine, o que vai ser o estatuto do Rio de Janeiro, lá do Tribunal do Rio de Janeiro? Claro, é o estatuto de um poder. Não vai considerar nenhum aspecto dos servidores e não vai mesmo, pessoal. Por quê? Porque é o poder. O poder geralmente não vai dialogar com quem ele comanda. Oxe, porque essa igualdade pressupõe equilíbrio e não há equilíbrio. Não há equilíbrio, as partes não estão equilibradas. Ninguém entra numa briga e respeita o adversário, só você olha para baixo, vê o adversário esmagado lá embaixo, você vai respeitar. Não, você vai pisar nele. É normal isso, é da política isso. Você só respeita quando você olha de igual para igual. É assim a vida, meus companheiros. Então, a Constituição do Estatuto tem essa perspectiva. Vamos olhar todo mundo igual. Vamos nos constituir como uma categoria nacional. Essa categoria de 350 mil servidores em nível nacional, será mais fraca ou será mais forte? Eu acho que será mais forte, com todos os problemas que nós temos, porque vai estar todo mundo junto. Então, essa é a tendência objetiva. Segundo, é que nós temos peculiaridades que nos impõem tratar em estatuto próprio. Nós somos diferentes dos servidores do Poder Legislativo. Nós somos diferentes do Poder Executivo. As tarefas de vocês são mais ou menos similares no Estado, entre os Estados e a esfera federal. Aliás, vocês trabalham muito mais, as demandas nos Estados são muito mais que as demandas federais. Lá é última instância.
última instância, a coisa comece aqui. Qual a justificativa dos servidores federais terem um salário tão mais alto do que vocês? Qual a justificativa? Só o desequilíbrio do Estado. As unidades federadas têm desequilíbrios. Não tem nenhuma outra razão. Do ponto de vista do trabalho, não se justifica. Vocês trabalham muito mais, sob condições muito mais precárias. Vocês fizeram um concurso igual aos federais, concurso tão difícil quanto. Então, qual é a justificativa para essa disparidade salarial? Não tem. A regulamentação uniforme é peculiar aos servidores. Isso quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário. Então, com base nesses documentos que a gente está discutindo a PEC e a construção do Estatuto. Pode passar, por favor. A emenda da bancada do PT, pessoal. A FENAJUF tem usado essa emenda para dizer que a PEC não tem mais sentido. Essa emenda, quando a gente aprovou a emenda no segundo turno, do primeiro para o segundo turno, foi a condição que o governo nos impôs para aprovar a PEC. E quem apresentou essa emenda foi a bancada do Partido dos Trabalhadores. Porque o Partido dos Trabalhadores e o governo e o Partido dos Trabalhadores é a mesma coisa. É o principal partido da base de sustentação do governo federal. Então, a emenda, cujo objetivo é vedar a vinculação ou equiparação. O objetivo é esse. Mas vocês toparam essa emenda, então nossa PEC perdeu o objeto. Nada disso. A PEC continua válida porque nada mais é do que o artigo 37, parágrafo 13, inciso 13 da Constituição brasileira. É uma emenda redundante. Redundante. Isso que nós colocamos na PEC e aprovamos no segundo turno já tem na Constituição. É inconstitucional equiparação e vinculação salarial. É inconstitucional. Inconstitucional. Não dá para discutir isso por essa razão, senão hoje a gente não estava tratando desse assunto aqui. É inconstitucional. Portanto, meus companheiros, nós vamos ter que fazer esse debate aqui nos estados. Aqui no estado da Bahia, em Rondônia, só que todo mundo junto ao mesmo tempo, que modificou a qualidade do debate. Nós vamos dialogar, talvez o local para debater isso no plano nacional seja o CNJ. Nós estamos tendo uma PEC na Câmara para inserir os servidores no Conselho Deliberativo, sei lá, do CNJ. É uma PEC do Vicentinho, não é isso, Beth? Do Vicentinho ou do Paulão, uma coisa assim. O Paulão é um deputado do PT de Alagoas. Enfim, do Paulão, né? Então, a gente inseriu essa emenda exatamente para aprovar a PEC, que era a condição sine qua non para aprovar a PEC em segundo turno, e nós topamos. Por que nós topamos? Porque nós fomos consultar o Flávio Dino, de novo. Entrou a questão remuneratória, de novo, nós fomos lá. O Flávio Dino hoje é presidente da Embratur. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava lá, a gente invadiu o gabinete da presidência da Câmara, nós íamos invadir, estava todo mundo tenso, vamos invadir esse negócio aqui, vamos provocar uma confusão aqui. E aí o presidente saiu pela outra porta, deve ter uma porta secreta, mas ele não saiu pela porta que ele entrou. Ele não saiu porque a gente estava lá com a faca nos dentes. E ele não saiu, saiu um assessor da Secretaria de Reforma Institucional. Secretaria de Relações Institucionais, que é o braço, é a articulação do governo dentro do Congresso Nacional. Quando ele saiu, a gente cercou ele e falou, vamos discutir, a gente bateu boca lá. Então, literalmente bateu boca e falou, rapaz, vamos discutir isso lá no gabinete. Falou assim, vocês topam inserir uma emenda aqui? E a gente foi discutir. Começamos a discutir, ele propôs a emenda, e a emenda vingou. E nós fomos procurar nesse dia o Flávio Dino. O Flávio Dino estava no evento da Embratur, levamos um baita chá de cadeira, esperando o evento terminar, corremos atrás do Flávio Dino, literalmente corremos atrás. Falei, Flávio, está aqui, estamos essa demanda, o que a gente faz? Ele falou assim, rapaz, se essa é a condição para aprovar a PEC, topem, porque isso já está na Constituição. Se está na Constituição, né, porque aí seria uma outra PEC, para tirar o artigo 37 da Constituição, inciso 13. Aí era outra PEC, não seria a PEC 190. E a gente topou, e nós aprovamos em segundo turno a PEC sem nenhum problema. Então, o nosso debate da questão remuneratória continua vigendo. O debate está em voga, companheiros. Não tenham dúvida disso. Não tiramos o aspecto remuneratório do debate da PEC e do Estatuto. Está tudo junto. Só que não vai constar nem na PEC e nem no Estatuto por razões óbvias, de técnica legislativa. Não pode ter, porque senão seria inconstitucional, né? Então, pode passar, por favor. Essa é a explicação da emenda que os caras estão usando para falar contra a nossa PEC. Bom, pessoal, o judiciário brasileiro
tem cara, tem endereço, tem nome, né? E ele tem uma Constituição. Que judiciário é esse que nós estamos debatendo? Esses são dados de 2008, isso está no contexto do documento da FENAJUDE, relatório da Justiça em Números, referente a 2008, publicado na página eletrônica do CNJ em 2 de junho de 2009. Claro que esses números aqui já mudaram, pessoal. Houve concurso e tal, né? Então esses números já mudaram, né? Nós devemos ter aí, acho que uns 350 mil servidores. Os federais têm 150 mil, entre 120 e 150 mil. Desses, apenas 16 mil são togados, ou seja, 16 mil controlam 350 mil. Muito mais fácil, né, pessoal? Claro, assim, isso parece o Exército, parece as Forças Armadas, é exatamente assim. Quantos mil generais tem em relação a soldados? Soldados rasos, no caso. Quantos? É assim que funciona, é uma hierarquia. Porra, só que diferente do Exército, diferente das Forças Armadas, nós não temos essa subordinação, né, a partir de hierarquia e disciplina. Como não há isso, nós temos que nos organizar para fazer as nossas coisas prevalecerem. Nós temos que fazer. Então, 350 mil é mais do que, deve ter também mais do que 16 mil juízes, né? Deve ter havido concurso aí, eu não sei, mas nós somos muito mais. Desses, 297 são não togados. Nós somos 67, 70% de efetivos, ou seja, 30% dos servidores no plano nacional são de trabalhadores precários, terceirizados, que tiveram acesso ao trabalho e não têm nenhuma relação com a gente. Nunca estariam aqui porque não tem vínculo com a gente. Não poderiam estar, que eles podem sair amanhã, diferentemente da gente que fez concurso, não é? Apenas 11, 12% na Justiça Federal não tem nenhum cabimento, 60 ou 70, ou melhor, 12 se sobrepor a 70. Não tem nenhum cabimento. Pela lógica, quem tem que se submeter é quem tem minoria. Isso não tem nenhuma... Nós não estamos discutindo aqui, no caso, democracia. Ah, tem que respeitar a minoria. Não tem nada a ver isso aqui. Isso não estamos discutindo democracia, nós estamos discutindo uma normatização. A democracia no debate político, chamá-los para o debate para participar. Como se recusaram a participar e agora chegaram atrasados, estão fazendo falta, estão fazendo feiura no Congresso. Porque chegaram lá no dia da votação da PEC em segundo turno e apresentaram um documento tosco lá e os líderes falaram assim: rapaz, vocês estão aparecendo agora, onde é que vocês estavam? Nesses 7 anos de debate que a gente está conversando com esse pessoal aqui, todo dia conversando com esse povo, vocês estavam aonde mesmo? Aí chegaram agora e estão fazendo feiura no Congresso. Vão lá visitar os senadores agora, dizendo a PEC é inconstitucional, então, mentindo. Isso não vai prosperar, porque não tem idiota. Nós vamos percorrer de novo o Senado, estamos frequentando o Senado com todas as nossas dificuldades. Nós chegamos, pessoal, a FENAJUDE chegou nesse debate do Senado igual um queijo suíço, toda furada, toda lascada, porque estamos com a língua até aqui, ó. Porque não tem grana mais, pessoal. Chegamos no final do ano, está todo mundo esgotado de ir a Brasília, os aeroportos uma agonia da peste, entendeu? Está todo mundo agoniado. Vamos ter uma reunião terça-feira para ver quais são as medidas saneadoras que precisam ser tomadas para poder dar curso ao nosso debate da PEC, porque não dá mais para retroceder, nós vamos ter que ir para frente. E rápido, porque agora tem oposição. Tem a FENAJUF e tem a AMB. Só que a oposição do AMB é mais light. Os caras não estão muito preocupados com a gente, não. Eu acho que eles vão ficar preocupados depois do estatuto, mas agora eles não estão muito preocupados, não. 17, 18% na Justiça do Trabalho, 71% na Justiça Estadual. Não tem nenhum cabimento a gente continuar na situação que nós estamos. Nenhum cabimento. Então, isso aqui é para dar um quadro, porque também o valor de grandeza do nosso debate se expressa nesses números. Além do debate político, se expressa nesses números. E desses 350 mil, 100 mil, mais ou menos 100 mil, são com vínculos precários, pessoal. 100 mil trabalhadores na justiça com vínculo precário. Vocês acham que esses caras prestam um bom serviço à população com um vínculo desse? Vocês com vínculo têm dificuldade, imagine esse povo sem vínculo. Né? Aí nos remetemos a um debate que exige mais inteligência. Esse negócio de mérito no Brasil é muito relativo. Eu não acho que mérito seja a coisa mais importante, não. Os negros não têm mérito. Depois de 300 anos de escravidão, os negros não têm mérito. Então não pode ascender a concurso público. Porque eles não têm condição de disputar de igual para igual com os brancos.
Não tem. Então eles não têm mérito. Então o mérito é um negócio elitista. Mas o mérito é o único jeito de aferir a capacidade para o concurso. Então o concurso mede o mérito. Embora o mérito, nesse caso, seja elitista. É elitista mesmo. Eu defendo essa tese com toda a tranquilidade. Eu estou vendo poucos negros aqui. Será por quê? Não tem mérito? Estou vendo Antônio Carlos, estou vendo essa companheira aqui, eu não sou branco, estou vendo a companheira ali. Eu sei, mas aí tem a teoria do embranquecimento, que... Tem índio. Mas, enfim, as minorias não estão contempladas. As minorias não estão contempladas. Por que não tem mérito? Sim, exatamente, para impedir. Né? Então, esse negócio do mérito, claro que eu não sou contra o concurso, é óbvio, é o único meio de medir capacidade para ingressar no serviço público. Não estou discutindo outra coisa não, pessoal. Serviço público, concurso público. Não tem outro jeito de medir. Mas até isso é questionável. É questionável esse negócio do mérito, a meritocracia. Quem fala isso com a boca cheia é o pessoal que estuda na USP, que vai para a Universidade Federal, o acesso facilitou, mas continua muito, muito difícil para quem mora em quilombo, para quem mora na periferia. Não mudou tanta coisa. Não mudou tanta coisa. Mas, enfim, então a justiça também é injusta por essa razão. Né? É por essa razão. Vamos lá. Então, os números estão aqui. Vocês não precisam se preocupar de copiar, porque eu vou deixar os slides aí. Então, vocês usam como vocês acharem melhor. Pode passar. Bom, nós falamos dos documentos. E agora a gente vai falar um pouco do documento da FENAJUDE. O documento que a FENAJUDE formulou está aqui. Pessoal, eu recomendo que vocês leiam esses documentos. Esses documentos estão, não sei se está na página do Sintage, mas se não tiver, é importante que os companheiros coloquem. Está na página da FENAJUDE, é preciso que leia para entender esse debate. Nós chegamos, pessoal, por incrível que pareça, até aqui, sem tratar desses documentos, sabia? A FENAJUDE não explorou esses documentos. Agora, recentemente, eu percebi essa lacuna, e não é a minha função, porque eu sou assessor parlamentar da FENAJUDE, não jornalista da FENAJUDE, embora seja jornalista, mas a assessoria de comunicação é outra. A gente nunca tinha explorado esses documentos, pessoal. Isso é um absurdo, não sei como a gente chegou até aqui. Então, o negócio não dá para entender. E aí, eu propus que a gente fizesse uma reportagem explorando esses documentos, chamando os servidores a discutirem esse documento a partir dessa reportagem. Porque nós temos dificuldade de ler. A sociedade brasileira foi constituída pela visão, o olhar, não pela leitura. Nós não aprendemos, a massa do nosso povo não aprende pela leitura, isso é cultural. Nós lemos, né? Nós somos um pouco filho da elite desse país. Fomos para a universidade, estudamos, né? Ascendemos a concurso público, a serviço público por meio de concurso. Nós somos elite, pessoal. Não tem ninguém aqui excluído. Nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista sociológico. Pelo contrário, nós somos absolutamente incluídos. Agora, que diabo que nós fazemos que a gente não consegue ler esses documentos? Um companheiro ontem lá no Simpojude falou assim, pô, mas aí é complicado. Os deputados estavam discutindo o nosso estatuto, a nossa PEC, mas eles não leram o documento. Eu falei, Valdemar, que coincidência, nós também não lemos. Nós não lemos, pessoal. E eu não estou falando vocês da base. Estou falando a direção, pessoal. As direções precisam ler esses documentos, precisam estudar esses documentos. Não tem jeito, não tem jeito. Se alguém tiver inventado aí um jeito de aprender as coisas sem ler, neste caso, me digam que eu vou ficar rico. Porque não tem jeito. Eu fui ler os documentos então, né, porque eu já tinha lido antes, aí fui revisitar para escrever a reportagem, para escrever a matéria, e eu falei, rapaz, esse documento aqui é riquíssimo. Ele esclarece um monte de coisa. Ele nos dá base para discutir com toda tranquilidade com quem quer que seja com o deputado ou senador ou os caras da FENAJUF. Nós vencemos os deputados, não vamos vencer a FENAJUF. Inclusive com argumentação mentirosa, ignorante. Ignorante porque eles não leram. Eles não leram os documentos. Eles não leram, não tem nenhuma base. Né? Então nós vamos ter que aprender esses documentos, né, para poder fazer esse debate. Então, o documento da FENAJUDE trata, a gente formulou 5 diagnósticos, né, o diagnóstico do grupo de trabalho da FENAJUDE, para a gente imaginar, pensar, projetar um estatuto para os servidores. Então, nesse estatuto, a gente está discutindo o caráter da justiça. Que justiça é essa que lida com a população e tem problemas internos gravíssimos de assédio moral, gravíssimo assédio moral. Talvez o assédio moral da justiça
só não seja pior do que o assédio moral da Polícia Federal, que tem nego se matando, dando tiro na cabeça por causa de assédio moral na Polícia Federal. Lá eles têm armas, né? Não é o nosso caso aqui, ainda bem. Porque eu imagino o assédio moral dos juízes sobre os servidores. Os caras, porque o advogado já se acha um tudólogo, né? O cara faz direito e acha que sabe tudo. Então a gente chama os advogados de tudólogos. Os caras sabem tudo, tudo, tudo. Então você imagina os juízes, homem. Os juízes, então, os jornalistas pensam que são Deus. Os juízes têm certeza. É isso. Pô. Pois é, pois é. E aí, eu esqueci de falar uma coisa importante. Você sabe o que significa, pessoal? Você sabe o que significa a PEC para a gente? A PEC para a gente é inserir a gente num tripé que os servidores estão fora. Eu anotei aqui. Os juízes, os promotores, os advogados. A justiça é feita desse povo, não é? E vocês estão aonde aí? Operando, fazendo os documentos, escrevendo os pareceres, essa peste toda que tem na justiça. Vocês estão aonde? Nós temos que inserir os servidores nesse tripé, pessoal. A PEC é isso. A PEC não é outra coisa, entendeu? Então, se algum companheiro estiver achando que nós estamos aqui viajando, e pode achar, nós vamos debater, lógico, né? Mas eu acho que nós estamos constituindo um debate super interessante, pessoal. Super interessante. Por isso que eu disse que não tem nada mais importante hoje, do ponto de vista nacional, do que o debate da PEC. Quem está fora desse debate está fora da categoria. Está vivendo a vidinha lá, tranquilo, aí tudo bem, não tem problema. Mas quem quiser fazer esse debate que a gente está fazendo tem que vir para cá. Eu tenho recusado a participar de qualquer lista de discussão sobre esse assunto. Essa lista é incompleta. Não dá para fazer, é loucura. Essa meninada que fica nesse tal de Facebook, né? Porque quem fica seguindo isso é louco. É louco. Não tem jeito, não tem jeito. Então eu fui para um debate lá em Minas, fizemos um puta debate, o dia inteiro debatendo, a menina me arrancou o sangue, me pediu para escrever um artigo, eu escrevi um artigo de 6 páginas, foi de 7 páginas, ela dividiu lá depois, ficou um negócio legal, divulgou, acho que o Sintage publicou esses artigos, foram 3 artigos que a menina conseguiu produzir lá, a partir de um texto que eu fiz e tal. E aí ela me mandou um debate sobre o que a gente fez. O povo lá questionando e tal. Eu falei, ô Patrícia, esse povo estava lá no debate? Não. Eu falei, oxi, então que diabo é isso? Que esquizofrenia é essa? Pô, os caras não estavam lá e estão questionando o quê? Então eu não participo de debate em Facebook. Nada, não. Isso é loucura, porque essa é coisa para menino, para ficar o dia inteiro teclando. Não faço isso, porque não para esse negócio. Então esse debate aqui é muito mais completo, muito melhor, muito mais democrático, muito mais interessante. Claro, eu não nego o Facebook, eu tenho Facebook, tal, mas eu não debato nada por Facebook. Facebook meu é só para publicar artigo, coisa interessante, nada pessoal, nada. Estou agora no aeroporto. Isso é idiotice. Isso é idiotice. Então não rola. Então o Facebook eu acho que tem outro sentido. Mas claro, como é Facebook, cada um usa como quiser. Não estou, provavelmente alguém aqui faça isso. Então não estou avacalhando com quem faz. Eu estou dizendo que eu não faço, porque eu não acho legal, né? Bom, vamos lá. Caráter da justiça. Então nós estamos discutindo no estatuto o caráter da justiça, né? Que justiça é essa que o povo demanda e não tem acesso? Que justiça é essa que a gente fala de justiça e tem muita injustiça internamente com assédio e tal? Então nós estamos discutindo isso, então proponho, desafio a vocês a lerem o documento para poder entender o que eu estou dizendo. O segundo aspecto que trata do diagnóstico, a democracia no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o único que não tem eleição. Tem uma PEC lá na Câmara. Lembram da PEC 33? Ela causou um furor no Congresso Nacional, na mídia. Nós não podemos questionar o Supremo. Por que não? Por que não? O Supremo é Deus? Por que não? Aí o deputado lá do PT, do Piauí, tem alguém do Piauí? Não, aqui no caso não, estou acostumado a falar para a FENAJUDE. Então, tem ninguém do Piauí aqui. Mas os cabas ficaram com raivinha do Nazareno Fonteles, porque ele apresentou uma PEC dizendo assim, olha, as decisões da PEC, do Supremo, podem ser questionadas pelos deputados e senadores. Qual o problema disso, pessoal? Tudo pode ser questionado, nós estamos num mundo relativo. O absolutismo já acabou lá na Revolução Francesa, meus caros. Tudo é relativo. Nunca teve tão presente e atual essa máxima da Revolução Francesa, né, dos iluministas. Tudo é relativo, e tudo é relativo mesmo, inclusive o nosso debate. Se a gente não tiver competência política, tudo isso aqui que a gente está construindo vai cair. E eu tenho dito, nós estamos ameaçados. Nós não fizemos planejamento financeiro. Nós não fizemos planejamento financeiro para chegar até aqui. Nós fizemos um planejamento político.
Mas financeiro não. Então nós chegamos aqui numa situação periclitante, né? Quebrado, totalmente quebrado, pessoal. Bom, então nós estamos discutindo a questão da democracia no judiciário, cheio de problemas, É o lugar onde a democracia não chegou, porque aqui ninguém aqui ajuda a eleger o presidente do tribunal. Por quê? A gente pode eleger o maior magistrado do país, que é o Lula. Que foi o Lula, desculpa. Que foi o Lula, que foi a Dilma, que foi o FH. A gente não pode eleger o presidente do tribunal. Eu não estou nem falando da Suprema Corte, tá, pessoal? Porque aí é um... Não, eu digo assim... Tá. Aí é um debate paralelo, tá certo, tá legal. É simbologia, mas legal porque, enfim, estamos questionando isso, né? Eu não estou falando de eleição direta para o Supremo, porque aí é um negócio mais complicado. Imagine o povo votando para o presidente do Supremo, bicho. Não, é complicado. Ali é um negócio que tem maior complexidade. Mas a presidência dos tribunais, os servidores não poderem votar, qual a explicação disso? Qual é a lógica disso, pessoal? Pô, se vocês não estão questionando isso, tem que começar a questionar, meus amigos. Desculpem. Nós podemos eleger os deputados, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores, o presidente. E a gente não pode eleger o presidente dos tribunais. Tem alguma coisa errada nisso, pessoal. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente dá sorte, aí pega um caba bom, que vai presidir o tribunal, uma companheira, uma magistrada de bom nível, de cabeça aberta, iluminista, né? Aí legal. E quando pega um cara retrógrado, um cara que acha que é Deus, porra, aí vai passar a gestão toda comendo pão e água. Não dá, pessoal. Temos que participar desse debate. Podemos eleger um gente boa, para não dizer outro nome? Podemos, pessoal. Claro que podemos. Mas aí é o debate democrático. Nós não elegemos Collor? Depois elegemos Lula, pô. Elegemos Lula, tranquilo. Foi um estágio, né? Foi um estágio. Tranquilamente. É a democracia. Aliás, democracia é alternância. Sem alternância não tem democracia. Ninguém vem a dizer aqui, né, salvo algumas peculiaridades de alguns países, né, né, alguns países aí, enfim, não vou, que não tem essa alternância como a gente tem aqui, porque aí é questão cultural. Me lembrei de Cuba, mas Cuba é uma democracia, diferente da nossa, mas é. Mas eu não quero discutir isso agora, não. Bom, acesso aos cargos, aí é o problema do concurso público. Esses 30% que acessaram os cargos do Poder Judiciário sem concurso, está tirando emprego de um monte de gente que poderia, né? Ou seja, vamos abrir concurso para diminuir o desemprego e tal. Esses companheiros, que inclusive são terceirizados, podem fazer o concurso, não tem problema nenhum, já que é a forma mais adequada, meritória de ascender a cargos públicos, concurso público, né? Pois é. Então é isso, tá? É isso. Outro, saúde dos trabalhadores. Pessoal, não adianta, e eu já estou terminando, essa é a última lâmina, saúde dos trabalhadores, está lá no documento. Não adianta, eu acho que vocês, eu me permito, se eu estiver errado, vocês me questionam. Pela média salarial brasileira, os servidores do Poder Judiciário estão legal. Não estou dizendo que vocês não têm que brigar por salário, que está bom, está beleza, chegamos no nirvana. Não estou dizendo isso não, tá? Eu estou dizendo assim, que pela média salarial, salário mínimo 678, né? O caba que, por exemplo, vou pegar quem trabalha na universidade, o cara auxiliar administrativo na universidade ganha, sei lá, 3 cruzeiros. Lá na privada ganha R$900, fazendo a mesma coisa ou mais. Então, os concursos públicos, os empregos, os cargos públicos, né, o serviço público de modo geral, deu uma melhorada, pessoal. Agora, nesse último decênio. Ninguém queria, eu me lembro, ninguém queria fazer concurso na época do FH. Ninguém, todo mundo vazando, todo mundo dando pira. E agora está todo mundo querendo fazer concurso, embora tenha perdido a atratividade. Porque agora ainda tem a estabilidade, ainda bem, mas agora não tem a aposentadoria integral, e nem poderia ter. Porque não tem como o Estado sustentar todo mundo com aposentadoria integral. Quebra. Não vai rolar mais isso. Quem quiser, eu acho que vocês ainda não estão nas regras novas do FUNPRESP, mas vão entrar nas regras novas, né? Os novos concursados vão entrar na regra nova, do limite do teto do INSS, 4 mil. Já tem? Pois é, já tem. E não tem como, companheiros, porque Previdência é um debate que nos remete a uma complexidade muito maior. Não dá esse negócio de tudo para nós, vem cair o resto. Só tem nós aqui e o resto, né?
Eu estou no regime geral, tenho 2 previdências complementares, meu Deus do céu, para economizar é uma agonia. Não tem jeito. Tem que fazer, tem que se virar nos 30. E vocês estão nessa regra. Né? Saúde dos trabalhadores, não dá para ficar só pensando em salário, 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 porque o caba vai ganhar bem, e quando tiver 60 a mulher, 65 o homem, o caba com puta salário, mas doente. Vai cuidar da saúde, vai para o hospital, fazer hemodiálise, diabetes, eu sou diabético, tomar insulina, se lascar todinho, porque o caba só pensou no salário, 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 salário. Pessoal, estou terminando já, rapidinho. Só para a gente manter a concentração aqui, que eu já estou, aí a gente vai abrir o debate. Enfim, estamos fazendo um debate sobre a saúde dos trabalhadores do Poder Judiciário, um adoecimento endêmico. Né? Por quê? Porque nós não debatemos esse problema. Nós não debatemos isso. E a saúde não é deles, é nossa. Nós temos que cuidar disso também, meus companheiros. Não tem jeito. Não tem jeito. As mulheres ainda têm uma vantagem porque elas têm a autoprevenção. Mas homem, eu sei porque eu sou diabético. Se minha mulher não me botar no cabresto, eu me lasco todinho. Quando eu vi aqueles doces ontem lá, eu fiquei doido. Comi um negocinho lá e tal. Estou uma semana sem tomar os meus remédios direito, estou totalmente descompensado. E é por isso que eu não enxerguei. Dali eu não enxerguei aqui. Então, homem então é pior ainda. Não cuida da saúde. Vai a médico só quando está lascado mesmo. Quando me falaram, minha mulher falou assim, rapaz, você tem que ir fazer o exame de próstata. Chega, me arrepiei. E é um negócio tão comum com as mulheres. Sem sacanagem. Chega, me arrepiei porque eu fiquei imaginando o cabo me tocando. Um negócio que é cultural isso, pessoal. Então a gente tem que preocupar com isso. As mulheres não têm problema, já fazem autoprevenção. Uma coisa é melhor, quem dera que a gente tivesse esse cuidado e tal. Não seria os homens teriam uma vida infinitamente melhor, e eu sei disso aos 45 anos. Não é brincadeira o cara ter doença crônica, entendeu? É uma agonia. Por fim, para falar da política remuneratória, porque a gente falou pouco disso, mas isso está inserido no nosso debate, profundamente inserido, que é a questão da política remuneratória. Só que a gente, por razões óbvias, nós não vamos tocar nesse assunto lá no estatuto, porque não pode, não adianta alguém, não, mas companheiro, então esse debate aí está fora, está out, porque nós não vamos falar de salário. Bom, pessoal, eu não sou servidor, tá? Eu sou assessor da FENAJUDE, não tenho pretensão de fazer concurso, mas eu estou falando com absoluta tranquilidade, com muita responsabilidade, eu estudei esses documentos, participei de todo o debate no Congresso Nacional e eu lhes afirmo com toda tranquilidade que nós não vamos ter prejuízo nisso. Nós não vamos ter. Nós não vamos ter prejuízo, nenhum prejuízo com o Estatuto. Pelo contrário. Então, o debate remuneratório ele permanece agudo, permanece aqui, só que com uma outra perspectiva. Nós vamos fazer esse debate que é uma vitória política incomensurável. Incomensurável. Nós não vamos mais debater essa questão do salário isolado aqui na Bahia. Não tem nenhuma visibilidade o debate de vocês. Ainda mais com 3 sindicatos. Eu não sei que diabo que acontece com a gente, que a gente tem falaram que são 3 aqui. Associação. Não, lá são 2. Lá é uma loucura. Bom, enfim. Então, sim, só para lembrar, só para vocês verem como o negócio é louco. A primeira instância de Minas tem férias de 60 dias. Eu não sei o que diabo esse povo faz com férias de 60 dias. Eu fiquei pensando, se eu tivesse férias de 60 dias, eu ia ter que ter 3 famílias. Ia ficar 20 com uma, 20 com outra. Entendeu? Porque não tem como, pessoal. O que a gente faz em 60 dias de férias? Não tem nessa vida moderna, não. A não ser que o caba vire um eremita, vá para as montanhas, não sei o que e tal. Mas é férias de deputado, de juiz. Rapaz, de deputado. Aí eu falei, e a segunda instância tem férias? Não tem. E o cara queria me convencer, o companheiro da diretoria do sindicato, cara jovem e tal, falou, o Alexandre, falou assim, companheiro, mas isso é um direito, você veio aqui tirar direito da gente. Eu falei, em absoluto. Só que isso é um direito precário, isso vai cair. Isso vai cair no estatuto, não tem como ficar. E eles sabem disso lá, o Robert, que é um cara mais esclarecido, mais capaz e tal, o Robert e o Wagner, que deve dirigir o sindicato lá, que tem uma característica parecida com a de vocês aqui, eles sabem que esse direito vai cair porque ninguém mais tem esse direito. Que direito é esse que é exclusivo deles? Então, não tem jeito. Isso aí vai cair. Então, já adianto logo. Esse tipo de... Alguns penduricalhos assim que ninguém tem, ninguém no mundo tem, só vocês aqui têm provavelmente alguma coisa. Isso aí não tem como manter, porque você vai falar do estatuto, vai ter que uniformizar,
nomenclaturas, cargos, não sei o quê, não sei, o estatuto é para uniformizar, né? Então, coisas que saltam aos olhos, como as férias de 60 dias lá do pessoal da primeira instância, eu acredito que isso aí vai cair, porque já está questionado hoje. Isso aí não tem nada a ver com a PEC. Por fim, no debate lá, com a diretoria do Sinjus, aí um companheiro começou a levantar um monte de coisa lá, aí o Wagner, um companheiro mais esclarecido, disse assim, olha, nós não precisamos de lei complementar e nem de PEC para perder direito. Se alguém está aqui com medo de perder alguma coisa, porque nós já estamos perdendo. Ele citou uma série de exemplos de direitos, de conquistas, que o CNJ retirou com resolução, jornada de 6 para 7. Teve esse debate, teve uma resolução. Eu me lembro que acho que foi em 2010 que a gente estava discutindo isso e tal, aí veio uma resolução do CNJ, né? Então, pessoal, eu acho que o nosso debate ele passa por esses quadrantes aí que a gente está discutindo, né? Ele o debate não é o que a FENAJUF está fazendo. Nós só não temos condição de negar esse debate, porque eles nos afetam diretamente, então a gente vai lá. Eles fazem uma bobagem, a gente vai lá e dialoga e tenta recuperar, né, esse troço. Mas, no mais, eu acho que o debate que afeta a gente em relação à PEC e o Estatuto passa por isso aqui. Nós fomos à secretaria, eles provavelmente devem renovar a nota técnica, e eles nos chamaram para fazer uma mesa redonda. Perguntaram assim, olha, o pessoal da FENAJUF esteve aqui, vocês topam fazer uma mesa redonda mediada pela secretaria? Imediatamente nós topamos, porque nós estamos tranquilos, nós estudamos a documentação. Eu acho que as direções sindicais estão mais preocupadas com o debate mais de conteúdo, está todo mundo mais preocupado, até porque o debate avançou. Então, aquele debate que a gente fez lá na comissão especial foi lá em 2010, nós já estamos há 3 anos desse debate. A FENAJUF está discutindo lá na comissão especial, pessoal. Aliás, a FENAJUF está discutindo lá na CCJ, quando a gente discutiu a constitucionalidade da PEC em 2010. 2010, acho que foi isso, quando nós aprovamos na CCJ, no início de 2010. Eles estão lá. Então nós já caminhamos 3 anos na frente deles, discutimos, gastamos dinheiro, e esses sacanas estão obrigando a gente a voltar a discutir com eles, um troço que eles se recusaram a discutir. Isso não é democrático, não é democrático. Por isso que nós vamos atropelá-los, com toda tranquilidade. Eu digo isso como assessor da FENAJUDE. Disse, nós vamos atropelar. Se vocês não quiserem perder tempo, atropelem, porque esses caras estão prejudicando o debate. E aqui não vai ser diferente, meus companheiros. Aqui, segunda-feira, infelizmente, eu não estarei, porque eu estou desde terça-feira fora de casa. Quando eu chegar, eu tenho que chegar fazendo barulho, para poder não ter problema. Estou desde terça-feira fora, e a Alice queria que eu ficasse aqui segunda-feira. Não rola, pô. Tem que voltar, pessoal. Dormir terça-feira, de terça para quarta no aeroporto. Estou aqui em frangalhos, né? Então tem que voltar, senão eu perco minha mulher. Danou-se o meu Natal, Ano Novo e tal. Então tem que voltar. Não vou ficar aqui para o debate de segunda-feira. Eu acho que terminou. Veja isso, terminou. É isso, muito obrigado. Valeu. Agora vamos abrir o debate. Antônio Carlos Pires Santos. Puluca. Bem dito, Puluca. Em primeiro lugar aqui, homenagear aqui o Sintage, né, por esse evento, Jair e sua equipe. Parabéns. O servidor precisa realmente disso. Essa discussão aqui é muito válida, mas eu vou fazer aqui alguns contrapontos. Vou instigar meu amigo Marco aqui, já não é de hoje que a gente tem esse perrengue, né? Depois eu quero que você me diga o que é cabiongo, viu? Eu achei interessante o nome, né? O cara saiu cabiongo, deve ser cabreiro, né? Então eu queria fazer o seguinte. Primeiro eu quero pedir a direção do Sintage, Marcos até já tocou nisso, né? Foi o primeiro ponto que eu observei aqui, para dar acesso a essas 3 peças referente à PEC 190, que bote na página e dê um destaque a ela, para que todo filiado possa acessar e que nós possamos divulgar isso. Olha, vamos no site do Sintage, está lá, é muito importante, vamos ler. Então cabe a nós que estamos aqui fazer o Sintage, cabe ao Sintage divulgar e a nós propagar, né? Para poder chegar a todo mundo, né? E a questão do salário, eu só tenho uma coisa a dizer. Ninguém consegue fazer um plano de cargos e salários se não tiver um estatuto. Então não adianta discutir salário agora. Discute o estatuto, depois parte para a luta da questão salarial. Eu quero uma coisa assim, o CNJ é herói ou vilão? Ontem aqui, não sei, não me lembro, não me recordo se foi a desembargadora Ivete ou se foi o representante da OAB,
alguém botou o CNJ numa relevância muito grande. Hoje o Marcos já deu uma queimadinha. Mas a nota técnica ali já... Então eu fiquei meio assim, né? Vamos tirar essa dúvida aí, né? Eu queria até que, inclusive, alguém da FENAJUDE, além de Marcos, alguém do Sintagem, o Beth, que é a diretora junto à FENAJUDE, né? Pudesse até falar um pouco sobre isso, junto com o Marcos também, né? A atual diretoria também se pronunciasse. O que é que o Sintagem pensa do CNJ? A questão do esquerdismo, Marcos, é um pouquinho meio coisa. O seu órgão já foi chamado de esquerdismo também, viu? O DIAP, quando a ditadura militar imperava, quem trabalhava no que é hoje o DIAP era chamado de esquerdista também, né? Então, vamos olhar um pouquinho essa questão aí. Eu sou filiado ao PSOL, não gostei muito dessa sua referência, achei um pouco assim indelicada. Vou perdoá-lo, porque você já é meu amigo, mas... Flávio Dino e Alice são o quê? Não são esquerdistas também? Então vamos ver o que é esquerdismo. O sindicato também não é uma instituição à esquerda. Então, vamos fazer um parâmetro aí sobre isso. E essa questão dessa... Não entendi essa emenda do PT, tanto esse trabalho todo, se a coisa já era redundante. A bancada do PT não sabia disso, não? O que foi que houve com o PT? O PT não tem seus intelectuais, não tem seus consultores jurídicos. Era isso que eu queria deixar aqui para vocês, essas pequenas observações. Lilian dos Reis Souza Quadros. Meu grande receio, na verdade, acho que de mais algumas pessoas, é qual a garantia, na verdade, que nós temos de que, aprovada essa PEC, o STF não vai se utilizar como algozes em tese de nós? Como é que ele não vai passar como rolo compressor nas nossas decisões, no caso, nos nossos interesses? Assim como ele tem passado com outras coisas que a gente tem visto por aí. Quais são as nossas garantias, em tese, né? E no que eles estão se baseando para fazer esse estatuto? Gustavo Vieira. Bom dia. Na verdade, eu tenho dois questionamentos que, primeiro, eu acompanhando os debates pela TV na Câmara dos Deputados, eu vi um deputado, que eu não lembro o nome, que ele perguntou por que não federalizar a justiça? Até hoje eu não sei a resposta. Ele fez essa pergunta e eu não sei qual é a resposta. E o outro, qual o momento da gente debater a qualificação do servidor? Tipo assim, uma pessoa formada em educação física pode estar como digitador em uma vara. Aí são essas duas, na verdade, esses dois questionamentos que eu tenho dúvida e eu acho que a gente deve debater. E por último, o companheiro Rudival também tem um questionamento. Com o devido respeito às diferenças e semelhanças, além de todas as razões pelas quais fazemos o que fazemos, inclusive pelo que não fazemos, o PSOL, PSTU e outros dissidentes do PT é hoje aquilo que o PT era antes de ser poder. Portanto, eu respeito qualquer observação, crítica, que eu acho natural, até porque, ouvindo bem, tende a aprender mais. Então, era essa observação a respeito do que você falou. Agora, quero que você comente duas coisas, por exemplo. A importância do novo Congresso, que será eleito em 2014, para a discussão desse estatuto que estamos prevendo, e ante o exíguo texto da PEC, que diz muito pouco sobre tudo o que queremos e propagamos, eu acho que fica um pouco complicado explicá-la e defendê-la, além de convencer os colegas nas unidades de tudo isso que a gente diz que ela trará. Comente só isso, por favor. Porque eu acho, pessoal, assim, que a atuação desses companheiros que hoje estão dirigindo a FENAJUF é uma atuação danosa para eles. E aí isso tem relação com a inteligência, pessoal. O sectarismo e não o esquerdismo é ruim. Eu sou esquerdista. Sou esquerdista. Também, viu, Puluca? Mas não sou sectário, eu estou aqui para ouvir, estou aqui para... Não dá para se fechar. Então, esses caras não debateram. Isso tem relação com a cultura política deles, a formação política deles, formação sectária, equivocada. A gente viu isso, esses caras fizeram um negócio abominável do ponto de vista ético. Esses caras chamaram a gente para debater. Nós fomos lá na sede da FENAJUF, não sei se Beth não estava, né? Estava Zezé,
Edinô, Walter, eles chamaram lá, aprenderam tudo sobre a PEC, ou tudo que a gente teve condição de dizer naquela reunião lá, e depois saíram contra, eles disseram, nós não vamos fazer nenhum movimento contra a PEC em respeito a todo o trabalho que vocês tiveram. Nós vamos abrir nos sindicatos, nos estados, um debate sobre a PEC. Eles abriram um debate na cúpula dos sindicatos, a FENAJUF lá em Brasília, e os caras na cúpula abriram um debate para se posicionar contra, sem nenhum debate democrático na categoria. Então os caras estão induzindo ao erro sistematicamente. Então eu considero isso, por cultura política, é uma característica desse pessoal, dos trotskistas, esse tipo de atitude burra, que isso é burrice. Isso não é adequado. O que nós estamos fazendo aqui é o que é o correto, nós estamos abrindo o debate. Ora, seria legal aqui, não teria nenhum problema, eu não teria nenhum problema em debater com um companheiro aqui da FENAJUF contra o Estatuto. Essa é a primeira coisa. Então, Rudival, Puluca, desculpa, eu não quis ser provocativo com vocês nesse sentido, mas é para fazer o debate político. Eu não tenho, assim, do ponto de vista ideológico, não tenho nada contra os companheiros do PSOL, do PSTU, do PCO. Agora, ideologicamente, eu acho um equívoco, né? Outra coisa importante para ajudar no nosso debate. Esses companheiros são o PT de 82. Eu acho que o PT evoluiu. Por isso que chegou à presidência da República. Com todos os problemas, claro, tudo tem preço. Tudo. Nós vamos pagar um preço aqui também. Nós vamos pagar. Por isso nós estamos dizendo que tem riscos presumidos. Nós estamos aqui nesse debate fazendo uma análise dos riscos que nós estamos correndo. A vida é assim. Quando eu casei, e eu casei algumas vezes, eu não casei só com eu não levei para minha casa só as coisas boas das minhas companheiras, não. Eu levei as coisas ruins. E ela também pegou as minhas coisas ruins. Né? Então a gente vai aprendendo. A vida é assim. Né? A vida é assim. Não tem jeito. Né? Então acho que isso é importante. O conteúdo do Estatuto, Rudival, tranquilo. Esse debate está tranquilo para fazer. Por quê? Porque nós temos na cabeça algumas referências. Tem o Malomã, tem o pessoal do Fisco que está discutindo Estatuto, tem o Estatuto do Ministério Público, pessoal do Ministério Público. Então tem alguns estatutos aí que são algumas referências. Mas olha, é muito difícil discutir algo que não existe. Primeiro vamos aprovar a PEC. Aí o Poder Judiciário vai encaminhar o projeto de estatuto ao Congresso Nacional. Eu não sei, o Edinô sempre me questiona quando eu falo isso. Mas eu estou sendo sincero no que eu estou falando. Eu não estou aqui inventando. Eu não conheço nenhum estatuto. Não sei se o Supremo já formulou uma proposta de estatuto. Eu não sei se o Supremo vai ter algum mecanismo, algum órgão que chame os servidores organizados, evidentemente, os sindicatos, a FENAJUD, a FENAJUF, para o debate lá dentro. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o Supremo, como poder, vai formular uma proposta e vai encaminhar. Ele não vai tomar muito conhecimento do que a gente pensa, não. Eu não acredito. Agora, considerando o Edinô, mesmo que ele esteja agora lá em Alagoas, lá em Maceió, eu vou respeitar a opinião dele, dizendo assim, bom, nós vamos fazer um esforço para procurar o Supremo, e vamos mesmo, não é retórica, nós vamos mesmo procurar Augusto aí, eu te esqueci, Augusto está aí, beleza, Augusto também é um patrimônio do sindicato importante, não porque já é mais velho não, porque tem, né, vocês constituíram o Augusto, né, e o Augusto se constituiu. Augusto, legal. Pessoal, eu acho que a gente vai debater com o Supremo. Não sei se vai ser fácil essa discussão. Agora, uma coisa é líquida e certa. Nós vamos debater com o Congresso, que vai ser o poder moderador. Como nós estamos debatendo a PEC. Agora, veja, a PEC, Rudival tem razão, a PEC é algo risível até. A PEC é uma peça risível, para usar um termo dos advogados. Uma peça simples, modesta. E não poderia ser diferente. Porque nós estamos propondo uma alteração na Constituição. E se vocês pegarem o parecer do relator na comissão especial, ele deu uma aula ali sobre o Poder Judiciário. É lógico que não foi ele quem fez. É óbvio que não. Deve ter sido algum consultor da Câmara. Deve não, foi um consultor da Câmara que fez. Ali tem uma aula sobre o funcionamento da justiça no Brasil. Por quê? Vários desses itens que eu trouxe aqui, além das peças do CNJ, da SRJ e da FENAJUD, eu também usei o relatório da comissão especial aprovado na Câmara, na comissão especial. Ali tem uma aula. Então eu recomendo que vocês leiam também, porque isso também está disponível, tanto na Câmara quanto na página da FENAJUD. Então, Rudival, acho que o Estatuto
É esse risco que nós temos que correr, pessoal. Não tem jeito. Porque é o seguinte, alguém fala, mas companheiro, não vamos correr risco nenhum, não. Eu falei assim, então vamos nos matar, porque viver é correr risco. Viver é correr risco. Quando a gente sai de casa, a gente está correndo risco. Sempre, quando eu não estou em casa, porque isso também pode acontecer quando eu estou em casa. Eu digo assim, Dayana, cuidado quando voltar. Porque minha mulher foi assaltada na porta de casa, né? Então a gente fica com trauma. Eu falei, Dayana, quando você sair, preste atenção, não deixe o carro longe e tal. Eu não estou lá, mesmo quando eu estou lá, estou em casa, como é que eu vou impedir que aconteça alguma coisa? Eu estava em casa no dia que ela foi assaltada na porta de casa. É o risco, companheiro. Quando a gente sai, a gente está correndo risco. Então, não tem jeito. Quem não quiser correr risco, que vá-se embora. Vai-se embora, vai cuidar da vida, fica ali, mas vai correr risco do mesmo jeito, não tem jeito. Sabe por quê? Porque esse debate aqui não é um debate individual. Tudo que a gente decidir aqui em relação ao Estatuto ou à PEC vai nos afetar, querendo nós ou não. Não tem jeito. Então, já que vai nos afetar, vamos participar. Vamos ser protagonistas. Porque se a gente for coadjuvante, nós estamos ferrados. Então, o debate da PEC é para que os servidores sejam protagonistas do seu destino funcional. Não é outra coisa. É sobre nós, com nós. Os deficientes discutem isso. Nada sobre nós, sem nós. Eu trouxe isso aqui para vocês. É isso. Então, em relação ao Estatuto, Rudival, eu acho que é isso. Eu não conheço nenhum conteúdo de Estatuto, mas tem referência. Nós vamos precisar, a Beth tem dito isso, nós vamos precisar gastar uma baba de dinheiro aí para fazer uma defesa da tese do Estatuto, talvez um bambambam em direito administrativo. Vamos nos preparar para sacar aí, sei lá, 2 milhões de reais aí para um Aires de Brito aí da vida e tal. Não tem jeito para sustentar esse nosso debate no Supremo, no Congresso Nacional. A gente, com uma peça dessa, vai ter muito mais substância no debate no Congresso Nacional e até no Supremo. Então, vamos nos preparando. Porque quem vai bancar isso, companheiros, é a categoria. Não tem jeito. Quem vai bancar isso? Sou eu? Não, claro que não. Você individualmente não, mas a categoria no plano nacional vai ter que dispor aí de uns 2 cruzeiros para poder... Hã? Sim, faz umas 2 rifas, uns dois laptops, uma besteirinha assim, nós vamos para as cabeças. Bom, é isso. Gustavo, eu já ouvi esse debate do lance da federalização, mas eu acho que tem uma racionalidade. Veja, o CNJ já identificou isso, o CNJ enfrentou esse documento. Se você tiver oportunidade de ler, leia o parecer do CNJ. Pois é, eu acho que ele enfrenta isso, quando ele fala da racionalidade. A racionalidade é para atender um país continental como o Brasil. Não é? A racionalidade está aí. A justiça, a federalização da justiça tem aí um problema que é o seguinte, como é que você vai... Porque tem um problema dos tribunais federais. Sabia que tem esse debate lá no Senado? A construção, lembra do negócio dos congressos e resorts, não sei o que, daquele sacana do Joaquim Barbosa? Que ele é um sacana. Aquele cara é um sacana, porque aquilo que ele fez é uma sacanagem, não é nada disso. E como que o povo lá de Manaus, os manauaras, vão acessar a Justiça Federal se não tiver justiça lá? Isso é uma sacanagem, pô. Tem que ter justiça lá, tem que ter prédio mesmo. Não precisa ser essa coisa suntuosa. A justiça tem um negócio meio nababesco que é pior do que o executivo e pior do que o legislativo. Os tribunais federais, meus amigos, é um negócio de doido, parece coisa de faraó. Parece coisa de faraó, impressionante. Se vocês forem ao Congresso, as instalações são modestas. Não é sacanagem, as instalações são modestas. Eu acredito que se não tivesse o teto do Supremo, o juiz queria ganhar 100 mil. 100 mil, só pode ganhar 29, 26, 29. Né? Aí sacaneia os deputados que ganham 26 cruzeiros. O salário do deputado é baixo, pessoal. É baixo. É baixo, é baixo. Baixo, pessoal. Tira 27,5 desses 26. É claro que tem outros negócios. Sim, e o presidente da Vale ganha quanto? Você sabe? R$1 milhão. Fora aquela escada rolante horizontal que eu não sei qual o motivo. Qual escada? Lá da Câmara? Rapaz, deixa eu lhe dizer. Beth, olha só. Gustavo, deixa eu te falar. Rapaz, eu trabalho no Congresso há 20 anos. Meu amigo, se você não tiver instalações modestíssimas, comparado com as instalações dos tribunais, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, são instalações modestíssimas. Agora, é claro, tem sacanagem lá. Claro que tem sacanagem. Mas aí, companheiros, esse é um outro debate, não cabe a gente. Aí nós estamos discutindo o poder. Essa sacanagemzinha aí, a gente não tem que perder tempo discutindo, não. Isso inclusive, nos despolitiza. Eu me proponho a discutir as questões realmente substantivas do poder. Aí, essa sacanagem aí, que o cara, a prostituição encarece em Brasília ter 50... Isso aí é sacanagem. E encarece mesmo, isso é sacanagem, porque isso é em qualquer canto. Isso é em qualquer canto.
Então, Gustavo, eu acho que a federalização da justiça tem esses quadrantes aí e é um negócio complexo. Você imagina, o cara estão querendo construir tribunais federais lá na região manauara e o Joaquim Barbosa é contra. Aquele povo não tem acesso à justiça. Gente, não tem. Como faz? Um país continental como o Brasil, como é que a justiça chega lá nos grotões? Como é que chega? Não tem justiça, por isso que não tem justiça. Entendeu? Quer dizer, então acho que a gente tem que pensar isso. Eu, Gustavo, discordo, porque tem uma questão aí, quando você fala da qualificação do servidor. Ora, o cabo escolheu se formar em educação física. Ele fez um concurso, ele qualificou. A qualificação, o critério é o concurso, ele passou. Aí lá dentro ele vai se organizar. É assim em qualquer canto, tá? É assim. Eu sou jornalista. Aí eu quero lhes dizer que as escolas de jornalismo não formam jornalistas. O cara forma na redação. O que a gente aprende lá na escola de comunicação tem nada a ver com o que acontece na realidade da profissão. Então isso tem um grau de complexidade que a gente precisa enfrentar, porque eu acho que isso aí é um tecnicismo, entendeu? É um tecnicismo. Você aprende. O cara, por dificuldades, ele queria fazer direito. Ele não teve grana, curso de direito é caro, fez a educação física. Mas o cabo não tinha nada a ver com a educação física. Aí passou no concurso, porque é a única possibilidade que ele tem de ascender, o cabo mais inteligente. No Piauí tem isso, viu, pessoal? O pessoal vive na dificuldade, mas é um povo inteligente, que são uma peste. Estuda muito. Pode ver, um monte de juiz do Piauí, porque os cabas são inteligentes mesmo. Não sei que diabo é isso. Sim, não sei que diabo é isso, mas o cabo lá estuda com candeeiro, aí faz os concursos, passa. Eu tenho um parente no Piauí, tem uns primos lá em Petrolina, minha família é de Petrolina, e eu ouvi os cabas falando, e eu fui estudar esse negócio. E é verdade, pessoal. É verdade, nós temos um país muito desequilibrado, muito desigual. Então, não tem, é um negócio muito subjetivo isso, viu, Gustavo? Mas a gente tem que investigar. Lília, garantias do conteúdo do Estatuto. Bom, duas garantias, tá? Vou falar de duas. A primeira é que alguém pode... Vocês não questionaram, mas sempre surge esse questionamento. Qual é a garantia do Supremo, que o Supremo vai mandar em um ano a proposta de Estatuto? Qual é a garantia? Toda. Viu, Puluca? Por que eu estou falando isso? Porque quem protege a Constituição brasileira, aliás, essa é a premissa fundante do Supremo, é o Supremo. É proteger a Constituição, garantir a Constituição. Como é que os cabas vão vulnerar a Constituição, eles sendo os protetores da Constituição? Essa é a razão fundante da existência do Supremo. Proteger a constitucionalidade, a Constituição. Então, eles têm obrigação constitucional. Não, eu sei, eu vou responder. Mas essa pergunta surge, então eu estou pegando o gancho da sua. Bom, então essa é a questão fundante do Supremo. Eles vão ter que... Vamos supor que eles não mandem, porque o prazo é até um ano, não é? Né? Pode mandar antes. Pode mandar 6 meses depois? Acho que sim. Nós não vamos questionar se mandarem 6 meses depois. O importante é mandar. Mas eu acho que eles vão mandar no tempo, no time, porque um ano é tempo suficiente para poder formular um estatuto. Né? Nós é que vamos gastar uma grana aí para apresentar uma proposta nossa, pessoal. Porque se nós corrermos o risco de ir para o Congresso sem uma proposta nossa, com base em que nós vamos discutir o estatuto? Nós temos que ter uma proposta nossa, da FENAJUDE. Aí mais uma babinha que nós vamos ter que gastar para convocar uns especialistas aí para formularem um projeto nosso que nós vamos apresentar como substitutivo. Se ele vai ser aprovado ou não é outra discussão, mas nós vamos apresentar. É obrigação da FENAJUDE apresentar um substitutivo. Agora, em relação às garantias. Lília, risco presumido. Nós vamos formular uma proposta, vamos ao Supremo, vamos apresentar o nosso substitutivo ao Supremo. Nós temos obrigação de fazer isso, porque se a FENAJUDE alegar falta de dinheiro, aí eu vou fazer aqui uma provocação, Beth. Se a FENAJUDE alegar falta de dinheiro para convocar especialista e pagar, eu acho até que esses caras não vão cobrar aí 5 milhões para fazer. Não, vamos fazer um acordo, justificando nós somos pobres, e somos pobres mesmo. Vamos lá com o Aires Brito e falar, Aires, pô, faz uma proposta aí e tal. Pô, nós somos do movimento sindical lascado, estamos vendendo almoço para comprar o jantar. Em vez de 5 milhões, cobra 500 cruzeiro, 500 mil, né? Aí nós vamos lá apresentar o nosso substitutivo. Agora, garantia, ninguém tem. Ninguém tem. A única garantia é que o Supremo vai encaminhar o projeto, pessoal. Não temos jeito. Porque nós estamos discutindo, Lilian, um negócio diferente do direito. Né? Nós estamos discutindo política. Não é uma... exatamente. Porque o direito é uma ciência
embora também não seja exata, mas quando se coloca no papel, aí tudo fica claro, não é isso? Ainda que não esteja claro, né? Mas na política, não. Nós estamos fazendo aqui intenções. E nessa intenção nós aprovamos uma PEC em primeiro turno. Ninguém acreditava nisso. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí, eu achei legal esse debate aqui, embora seja final de ano. Porra, eu estou aqui surpreso. Eu não estava acreditando, Dionísio, que vocês fossem colocar essa moçada aqui, porra, final de ano. Vocês não vieram aqui porque é de Salvador, praia. Não acredito. Vocês são daqui, porra. Entendeu? Vocês são daqui. Então, vocês não estão aqui ficando com a bunda quadrada de gozação com vocês. Não são, não acredito nisso. É um negócio sério isso aqui que nós estamos fazendo. Hoje aqui nós estamos dedicando um dia legal a estudar esse tema e debater esse tema. Então eu estou interpretando esse público aqui com a maior seriedade, com a maior tranquilidade, seriedade e profundidade. Não esperem de mim algo assim. Primeiro, não vou mentir. Segundo, não vou ficar aqui fazendo gracinha se eu não souber. Eu digo, não sei, não tenho como responder isso, porque não estudei o tema. Agora, isso aqui eu estudei. Essas peças, estou debatendo lá no Congresso Nacional a PEC. Então, eu estou, vamos dizer assim, qualificado para fazer esse debate, né? E não tenho, Lília, e ninguém terá, nem aqui, nem fora, garantias. Assim, porque nós estamos discutindo política. Né? Nós estamos fazendo aqui uma organização. O que nós estamos fazendo aqui hoje, pessoal? Nós estamos aqui fazendo uma reflexão juntos, coletiva, para nos prepararmos para o debate da PEC, que ainda não terminou. E agora nós temos oposição, que é a FENAJUF. Portanto, nós temos que ser mais efetivos, né? Eu acho até que a gente não está sendo tão efetivo. E aí, eu acho, às vezes, eu, como assessor, eu entro na política, porque eu sou um agente político nesse debate, como mediador. Várias vezes, lá no Congresso, os companheiros saíam de lá querendo jogar a toalha. E eu falei, rapaz, não é assim não, vem aqui, vamos conversar. Não é desse jeito não, o Congresso funciona assim, assado e tal, e vamos voltar aqui amanhã de novo e vamos procurar esses caras de novo. Pô, mas a gente conversou ontem, o cara hoje não sabia? Ele não sabia. Sabe por quê, pessoal? Pelo seguinte, o Congresso discute tudo. Ninguém, é impossível, nem o computador tem essa memória. A gente, então, tinha que cotidianamente renovar a memória dos deputados. E a gente fez esse trabalho, pessoal, a gente acreditou nisso, porra, não tem nenhum tipo de demagogia aqui. Nem demagogia, nem inverdade, né, nem tentativa de engambelar ninguém aqui. Pelo contrário, é uma absoluta convicção de que a nossa capacidade de articulação política é que é o elemento central desse debate. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Porque se alguém aqui estiver imaginando que tem outra coisa, que tem uma mágica, que nós temos um acordo, nós não gastamos um centavo, companheiros, com essa PEC no sentido da sua formulação. Flávio Dino não cobrou R$1 nosso. R$1. Flávio Dino é juiz. Pediu exoneração para ser deputado federal. Para concorrer a deputado federal, não era garantido. Deixou de ser juiz. Então, quais são as garantias nossas aqui? Somos nós. Nós. Quando eu saí lá de Brasília para vir para cá, eu sei que o avião podia cair. E aí? Eu não vinha? Eu podia ter vindo de ônibus. Aí o ônibus podia bater, quebrar, ser assaltado, qualquer coisa. Qual é a garantia? Garantia que nós estamos aqui, vamos fazer essa aposta, já fizemos essa aposta, chegamos na metade do caminho, o caminho agora encurtou, porque nós vamos agora só conversar com 81 senadores para aprovar essa PEC. Então eu acho que nós estamos no lucro. Outra coisa, Lília, eu perguntei, quanto é que vocês deram para o relator? Quanto é que vocês deram para o relator para ele formular esse parecer aqui? Mas como, companheiro? Ele é obrigado a fazer isso. Mas, rapaz, com financiamento privado de campanha, todo mundo cobra, meus amigos. Todos cobram. O advogado dá parecer de graça aonde? Aonde? Me diga aí aonde. Não dá. Deputado também não dá parecer de graça, não. Não dá. E nós não gastamos um cruzeiro. Aí eu falei, rapaz, a gente está toda terça e quarta-feira na Câmara, enchendo o saco do Manuel Júnior. O cara estava agoniado de ver a gente. Agoniado. Falei assim, vocês não ofereceram um jantar a Manuel Júnior lá na Paraíba? Aí convencemos o nosso companheiro Ramalho a recepcionar Manuel Júnior, que foi relator. Falou, rapaz, ofereça um jantar a Manuel Júnior. Isso é uma questão de urbanidade. Nós enchemos o saco dele. Enchemos o saco. Entendeu? Vamos oferecer um jantar. Sabe quanto foi esse jantar? Quem aí topa um chute? 600 cruzeiros. Eu pagava esse jantar. Sem sacanagem. Eu ia me lascar, mas eu pagava esse jantar. Pagava dividido em 3, mas eu pagava. Entendeu? Eu pagava, sem sacanagem. 600 pau, pessoal. Pô, jantou numa churrascaria. Eu jantei nessa churrascaria lá com o Ramalho, quando eu tirei férias lá em João Pessoa. Porra, 600 pau, pessoal. Estamos no lucro, pô.
Porra, se eu contar algumas coisas que eu sei aqui do Congresso, vocês vão cair o cabelo. Vão cair o cabelo, pessoal. Mas eu não vou contar não, porque eu quero que vocês tenham uma visão positiva do Congresso Nacional e tal. Entendeu? Bom, Lilian, então eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Não dá para fazer previsões assim, entendeu? Exatamente. Na verdade, continua, né? Porque a gente está, a luta não parou. A gente vai ter um recesso agora no final de ano, depois a gente volta. Puluca, ó, eu acho que você colocou aqui duas questões importantes. A questão da emenda do PT. O que aconteceu? Pessoal, nós já achamos tola essa emenda do PT. Mas era uma garantia dobrada de que a gente não ia correr atrás do preju. Porque nós vamos correr atrás do preju, pessoal. Você tem dúvida disso, pô? Nós vamos correr atrás do preju. Logo o PT fazendo isso. Por isso nós topamos uma emenda, pô. A emenda teve esse sentido de dar uma garantia, de sinalizar para o governo, porque era assim que o governo topava votar, que nós não vamos cobrar a fatura, nós vamos cobrar, pessoal. Querendo ou não. Vocês, se eu disser aqui, não, pessoal, não vamos correr atrás de salário, não, porque está tudo tranquilo. Vocês não vão correr atrás, não? Vocês são doidos. Vocês são doidos. Eu estou correndo atrás do meu preju. Tá certo? E vocês têm um prejuízo maior do que o meu. Porque eu sou de um órgão, eu acho que merecia ganhar 3 vezes o que eu ganho. Eu ganho relativamente pouco. Mas na média brasileira eu ganho relativamente bem. Mas se eu fosse trabalhar para uma empresa que não fosse o DIAP, eu acho que eu ganhava 3 vezes mais pela minha expertise, pelo que eu acumulei, pela minha experiência, pela minha capacidade. Mas eu topo pelo DIAP porque eu tenho a franquia do DIAP para estar aqui, por exemplo. Para estar aqui. Então aí eu não estou vendendo o almoço para comprar o jantar, ainda bem, mas eu tive que ralar muito para isso, né? Então, eu estou correndo atrás do meu prejuízo, imagine vocês. Vocês vão correr atrás do prejuízo independente de... Não, vocês estão bonitos, vocês estão na fita, está todo mundo legal, vocês vão correr atrás do prejuízo, pessoal. Então, esse debate da remuneração, da isonomia e toda essa coisa, passa... Nós só estamos camuflando um pouco porque não cabe no estatuto por razões óbvias que eu já falei, de técnica legislativa. Mas a questão da remuneração nunca esteve tão presente. Nunca esteve tão presente. Quem estiver achando que não está, e aí joga a toalha porque não está lá escrito, não está escrito, está nas entrelinhas, pessoal, isso. Está nas entrelinhas do artigo 96. Nós estamos respeitando um comando da Constituição no artigo 96, que as competências dos tribunais. Os tribunais continuam com as competências para encaminhar projeto de lei para o Legislativo, e lá no Legislativo vocês vão debater normal, tranquilo. Então, Puluca, nós aceitamos porque foi uma redundância, né? Foi uma condição que impuseram a gente e a gente topou. Foi uma coisa idiota? Foi. Mas foi para eles e não para a gente. Para a gente não teve nenhum prejuízo. Se não tivesse essa emenda, não teria problema nenhum, porque estava lá no artigo 37, inciso 13 da Constituição. Então, está tranquilo isso para a gente. Então, acho que esse é o aspecto. Quando eu me referi, Puluca, porque é o problema esse povo não estudou. Por isso que eu estou falando, é o esquerdismo obnobila. O esquerdismo obnobila. Os caras estão fechados. Nós fomos lá, discutimos, esclarecemos, demos documento, disponibilizamos o documento e tal. Eu disse o esquerdismo nessa questão, entendeu? Mas eu sou esquerdista também, né? Então não estou criticando por esse viés ideológico, não estou criticando pelo viés político. E aí eles estão equivocados. Estão equivocados e vão se lascar. Bom, eu acho que o CNJ é herói e é vilão, como nós aqui. Nós somos heróis e vilões. Nós temos esse papel. Ninguém é bonzinho, ninguém é malzinho. Essa dicotomia é falsa, é uma falsa contradição. O CNJ é uma instituição que a democracia criou, que o poder legislativo criou, porque eles não tiveram capacidade de criar um controle externo. O poder legislativo tem controle externo, que é o TCU, e elege os seus membros lá nas casas. O governo indica, o Senado indica, a Câmara indica. O Judiciário não tem essa capacidade, porque eles são tudólogos, eles são deuses. Não pode. Então o Legislativo criou um controle externo. Então eu acho que ele é, como qualquer instituição, herói e vilão. O Congresso também é assim. O Congresso é uma instituição da democracia. Quando a gente aprovou lá a PEC, no segundo turno, rapaz, foi uma agonia, foi uma beijação danada, foi uma tal de tirar foto no Salão Verde, o Congresso é lindo e maravilhoso. E eu me lembrei que um mês antes, rapaz, o Bernardo, um companheiro lá do Rio Grande do Norte, estava gritando com os cabas do PT, e ele é do PT, orgânico do PT, militante do PT, dirigente do PT, lá vai ser candidato a deputado estadual pelo PT, lá em Natal, e estava lá puto, gritando,
porque o irmão dele ele é cearense, mas mora no Rio Grande do Norte, ele gritando com o Zé Guimarães, o líder do PT. Eu disse, oxe, companheiro, tu não é do PT, tu é dirigente fazendo uma bobagem dessa, um comportamento ridículo desse, porque daqui a pouco nós vamos voltar e pedir voto para eles. E ele saiu de lá putinho e nunca mais voltou, e nós aprovamos a PEC. Então nós somos heróis e somos vilões, porque é a questão de conveniências políticas, de vida, essa coisa toda, né? Então esse é o sentido. Pessoal, eu acho que é isso, não tem mais pergunta, né? O Luca foi o primeiro, eu respondi por último, né? Porque eu inverti. Então eu acho que foi isso. Eu espero, honestamente, ter ajudado. Eu tenho certeza que não foi completo esse debate, nem poderia sê-lo, mas eu acho que a gente conseguiu aqui esclarecer alguns pontos nebulosos desse debate político. Político, viu, pessoal? Estou fazendo questão de esclarecer isso, porque essa demanda, ela não é uma demanda do direito, né? Porque os advogados gostam disso, né? Eu não sou advogado. A questão do direito, não sei o que, aí pega pela questão do direito, pela questão constitucional, o Ramalho desmoraliza esse argumento, porque parece que ele é advogado também, né, Beth? Ele formou, pós-graduou e não sei o que, ele falou, desmoraliza. Esse debate aqui não é de direito, não, esse debate é político. Nós vamos porque é a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência é política. É política. Porque algum companheiro aqui, individualmente, pode não ter se convencido, provavelmente, né? Mas assim, eu acho que no plano geral a gente está conseguindo fazer esse debate, nós vamos continuar esse debate, vamos aprofundá-lo, porque mais contradições virão no debate lá no Senado, porque a FENAJUF provoca... Eu fico puto quando eu leio as coisas da FENAJUF. Puto, 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 puto. E eu não sou da categoria. Eu imagino o pessoal da FENAJUDE. Aí os caras me ligam, eu falei, rapaz, gelo nas veias, porque se a gente não pensar, esses caras vão atropelar, porque é sacanagem o que eles estão fazendo. Sacanagem pura. Faça uma comparação. Os companheiros aqui, não é o caso de vocês aqui, mas, porra, não sei se o Lucas já foi, mas vários companheiros foram a Brasília e viram a batalha lá. Começa 9 horas da manhã e termina 22 horas. Então, se algum companheiro aqui estiver imaginando que alguém foi para Brasília para ficar tirando foto lá nos monumentos, está redondamente enganado. É trabalho, é pau puro, é uma correria total. Paramos para o almoço, voltamos, e não dá tempo de fazer a cestinha não, viu, que o baiano gosta, tranquilo e tal. Não rola. É trabalho pau dentro, pessoal, pau dentro. Então, pessoal, obrigado pela audiência. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco aí desse debate da PEC. Agradeço a audiência qualificada, tenho certeza. Eu acho que aqui no Sintag, continuando o trabalho que a gestão de Beth desenvolveu, vocês estão de parabéns, né, puxando um debate num momento desse de dispersão generalizada, né? Então, acho que vocês estão de parabéns, agradeço a confiança, né, que a gente está recebendo essa demanda e fico aí à disposição para a gente continuar esse debate aí no futuro. Um abraço. A gente quer, então, agradecer, Marcos, sua participação, só vem engrandecer o nosso debate pelos esclarecimentos e entregar essa lembrança aqui, assim como um certificado para você colocar no seu currículo que participou do seminário do Sintag.